Fala galera, tudo bem? Galera. Estamos aí em mais um nosso podcast e hoje nós temos alguns convidados especiais. Sim. Nossos queridos amigos Eric Shimoto e Lucas Proença. Um prazer receber vocês. Estava muito animado para gravar com vocês esse podcast, principalmente pela a história, pelo aquilo que vocês carregam, pela amizade que a gente tem. Assim. E galera, assistam até o final desse podcast, vocês vão ter muito histórias legal. incríveis para ouvir aí. Mas sejam bem-vindos aí, Eric, Lucas. Obrigado, cara. Obrigado. Eu queria agradecer, inclusive, você quer falar primeiro? Não. Agradecer primeiro, desculpa, né? Sendo indelicado. Fica à vontade. Mas eu queria agradecer a oportunidade, antes de começar já aproveitando, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz de aceitar. E quando eu vi que vocês iam fazer junto com o Lucão, cara, pra mim foi uma felicidade maior ainda, sabe? Legal. Porque ter a oportunidade de contar a minha história aqui e estar justamente com vocês três, cara, pra mim, de verdade, é muito especial. Sei que eu não avisei nada, tô falando isso de sopetão, Fica à vontade. mas é que realmente, pra mim, vocês três fazem parte da minha história, né, de conversão. Legal. O Lucão foi a primeira pessoa, acho que vocês nem, não sei se vocês já sabiam disso ou não, mas ele foi a primeira pessoa que falou de Jesus pra mim, cara. Legal. Então, ele faz parte da minha história. Massa. O Rafa, não tem nem o que falar, né? Vou falar depois aqui a nossa história que a gente tem juntos. E o Juninho, cara, quando eu mais precisei, cara, ele estendeu a mão pra mim, sendo que nem eu era, nem crente eu era, não era convertido nem nada, ele nem sequer me conhecia. Então, eu creio que assim, o Lucas plantou uma semente que o Rafa regou e o Juninho, cara, espelhou pra mim o caráter de Cristo e espelha até hoje, assim, Legal. sabe? Me estendeu a mão quando eu mais precisei. Então, pra mim, tá com vocês três hoje aqui, cara, é muito especial pra mim, de verdade, cara. Eu sei que peguei meio de surpresa, mas Foi eu legal. queria falar, honrar vocês mesmo, porque pra mim é muito legal estar com vocês três aqui hoje. Oh, que legal. E o Lucas aí? Então, eu agradeço também. Já não gosto tanto assim de vocês, mas realmente é muito especial estar aqui com vocês. O Eric é um irmãozão que Deus me deu. Eu falo isso para ele. Quando eu conheci ele, ele foi lá na minha casa, como todos os jovens que iam lá tentar namorar minha irmã. Ô, louco! Não é ele não. Ó, acabou o podcast, fim do podcast. E eu meio que tesourava os jovens lá, né? Mas primeira vez que eu vi ele, eu já gostei muito dele. Falei isso pra ele, até no mesmo dia, eu falei, eu gostei de Achei você, muito cara. estranho, inclusive. Então, tô muito feliz, tô aqui com o Juninho, né? Que é um cara que é realmente excepcional. E o meu brother aí, o Rafa, que Não é tanto. não posso dizer, não é tanto, mas é legal. Sacanagem. Já viram que a resenha vai ser boa hoje, hein, galera? legal. E vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Nossa. Coca-Cola, que Mais uma sempre vez, está aí sim. presente. E hoje ainda aumentou, né? Agora de 3 litros. Agradecer também a Renata, da Vovó Chica, que agora é a nova empresa da Renata aí, galera. Tá incrível. Uma torta de frango espetacular que a gente vai comer. E tem coxinha, bolachinha, o que você precisar, tá disponível. Mas pra gente é uma alegria muito grande. Muito obrigado aí, galera. Obrigado mesmo. E não se esqueçam, quiser mandar recebidos pra gente, pode mandar. Quiser Aceito. mandar brinde pra sortear, manda pra galera. A gente vai estar sorteando. E você que tá aí no comentário, você que tá assistindo agora na estreia, comenta aí quem você quer ser o próximo convidado. Sugestões. Quem estiver comentando vai ser sorteado pra um brinde. Beleza, galera? Mas aí, vamos começar aí o bate-papo com vocês. A gente queria ouvir de vocês como foi a história de vocês, principalmente a parte da conversão de vocês. Aí vocês veem quem fala primeiro aí. Porque a história é longa, hein? Vocês querem falar primeiro? A sua? Não? Vamos fala falar, você, então. Não, eu... Mais velhos, Bem mais velho, né? Bem mais velho. Nem tanto. Eu cresci num lar cristão, né? E meus avós eram da Assembleia de Deus, lá no Ministério da Madureira. Então eu cresci ali nesse ambiente, assim, mas os meus pais não iam na igreja, né? E aí, quando eu tinha 15, 16 anos, meu avô fez um convite para a gente ir na igreja. E ele como pastor estava tomando conta de uma igreja lá, bem pequenininho, tamanho dessa sala aqui. E eu fui lá, eu era moleque, né? E eu via que eles só tinha senhor na igreja, não tinha nenhum jovem, nada. E eu via aqueles homens mais velhos falando de Deus. O sentimento que eu tive foi, se o que eles estão dizendo é real, se o que eles estão dizendo sobre esse Deus é real, eu não tenho outro lugar para estar. E aí ali eu comecei uma busca incessante pelo Senhor e estou aqui até hoje. A história é mais longa, mas a minha conversão foi assim. Vou aproveitar então, vou dar uma Pode. escorrida no assunto. Então,
E aí, quando eu entrei na igreja, não tinha jovem na igreja. Não tinha jovem nenhum. E a igreja era bem... como é que eu posso dizer? Tradicional, né? Tradicional. Uma igreja muito tradicional. Então, não podia usar shorts, não podia jogar futebol. Imagine o Lucas sem jogar futebol, né? Meu Deus do céu. Eu fiquei 1 ano sem jogar bola. Difícil. Ah, O ano mais difícil. foi o mais difícil da minha vida. Em lágrimas. E eu tinha um cabelo comprido, muito bonito, inclusive. Olha, E eu tive que cortar ele, graças a Deus. E aí ali eu fiquei na igreja ali um tempo. E aí logo chegou com os jovens ali. Nesse tempo, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Porque foi uma mudança muito drástica assim na minha vida, sabe? Porque assim, todo o meu meio que eu vivia, os meus amigos, ninguém era cristão. Eu sou realmente bem mais velho. Porque hoje em dia todo mundo é crente, né, cara? E na minha época não era assim, né? Então o meio dos meus amigos ali, eles estavam indo pra balada e tudo mais. E eu estava indo na igreja. E o meu pai, que era, assim, o meu porto seguro ali, ele não queria muito que eu fosse para a igreja. Ele achava que eu estava me escondendo dos meus problemas ali. Mas não era isso, porque o que me fez ficar ali foi realmente um toque do Espírito Santo mesmo. Tocou meu coração e eu fiquei desejando conhecer mais a Deus. Enfim, e aí eu fiquei muito tempo ali na igreja e eu comecei a ter, e as minhas crises foram aumentando. E eu comecei a ter muitos conflitos comigo, assim, sabe? Por que eu tô na igreja e Deus... tô tendo esses problemas? Por que Deus não está intervindo na minha vida? Enfim, e aquilo. Mas, ao mesmo tempo que acontecia isso, eu fui me aprofundando em Deus. Mas Deus não me dava nenhuma experiência, assim, espiritual, sabe? Mas eu tinha um desejo no meu coração. Um desejo. E aí um dia, eu nunca esqueço, eu cheguei num culto, era ali perto de casa, a igreja. Cheguei num culto lá e eu sentei assim no primeiro banco, assim, eu estava muito mal, muito triste. E tinha um pastor pregando, ele desceu, o nome dele era Marcos. Ele desceu do púlpito e ele parou na minha frente, assim, eu estava de cabeça baixa, eu vi só o pé dele. E aí quando eu levantei a cabeça, ele estava com a mão para mim, assim, sabe? Eu fiquei pensando, será que é para mim pegar na mão dele? Aí peguei na mão dele, ele me levantou, me levou lá na frente e voltou e subiu no púlpito, começou a pregar e não falou nenhuma palavra para mim. Eu achei muito estranho, peguei, voltei a sentar, fui embora e nunca entendi por que ele tinha feito aquilo. Anos depois, a igreja ali fechou, o pastor foi embora para Itapetininga. E aí eu comecei a frequentar a quadrangular, que era do lado de casa ali. E foi uma fase assim da minha vida muito legal, porque quando eu me mudei para lá, era a igreja que mais tinha jovens em Itapeva. A igreja do pastor Wilson e da pastora Cida. E aí tinha mais jovens. E aí um dia, eu contei essa história só para contar esse dia. Um dia eu cheguei no culto e eu tava me arrumando, eu tomei banho, tava colocando roupa, eu nunca esqueço, eu coloquei uma camisa branca e aquele dia era um dia diferente. Eu não sabia explicar o porquê que era diferente. Já fazia alguns meses que eu estava muito bem com as minhas crises, já estava muito bem, sabe? E a igreja ali tinha muitos jovens, então era um momento muito especial. E aí, mas aquele dia era um dia diferente. E aí eu cheguei no culto, era um culto de domingo, estava lotada a igreja e tinha uma pastora de fora que ia pregar lá. E eu não conhecia todo mundo da igreja ainda, porque eu era novo lá. Tô falando fora do microfone aqui, né? E eu era novo lá. E aí a pastora fez a introdução ali do culto e aí chamou ela, né? Chamou essa pastora de fora. Ela tinha acabado de chegar de São Paulo. E ela chegou, subiu no púlpito e começou a pregar e entregar. Ela estava muito cheia de Deus. E aí ela parou assim e falou uma coisa. Ela falou assim, olha, desde que eu saí da minha casa em São Paulo, até chegar em Itapeva, Deus me falava sobre um jovem que está sentado aqui hoje. E eu fiquei todo empolgado, falei, nossa, quem que é, né? Nossa, no primeiro amor eu fiquei, nossa, quem que é? E ela falou assim, Deus me falava sobre a luta desse jovem, mas o quanto Deus é porque ele é como Pedro, pescador de almas, e começou a falar assim de mim.
E ela falou assim, é esse jovem de branco que tá sentado aí atrás desse moço de azul. E eu olhei, eu tava de branco, né? E tinha um moço de azul na minha frente, nunca esqueço. E ela falou assim, se levante. E ela falou essa frase, porque hoje Deus vai falar com você. Ah, que incrível. E eu me levantei assim, e quando eu fechei o olho, a sensação que eu tinha é que Deus tinha parado tudo ali para falar comigo naquele momento. E ela começou a entregar um monte de revelação. Ela falou assim, desde do meu nascimento, eu nasci, fiquei, quase morri. E ela falou assim, olha, você acha que o diabo tenta destruir sua vida agora? Mas não é desde que você nasceu, porque ele sabia que você é pescador de almas. Legal. E aí tem uma das noites, assim, que... Só um parênteses aqui. Uma das noites que eu tava lá com minhas crises de ansiedade, não conseguia dormir. Eu me levantei para orar, me ajoelhei assim na cama e falei, Deus, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama. Porque eu só sofro e o Senhor não faz nada para mudar isso. E aí ela começou a falar, você é pescador de almas, não sei o quê, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí ela começou a falar em línguas e ela disse, tem mais uma coisa. Lembra daquela noite que você não conseguia dormir e disse para mim que eu não te amava? Aí ele falou assim, eu te amo e eu colhi cada lágrima do seu olho. Você é meu, você é meu. Então a minha vida foi... Eu lembro até hoje, cheguei em casa, contei pro meu pai, acho que ele vai assistir isso aqui, ele vai lembrar, ele estava jogando um Paciência Spider lá e eu contando para ele nem tchum, né? Aí quando eu contei essa parte, eu lembro até hoje, ele olhou regalado assim para mim. Esse foi um momento muito especial. E é isso. Tremendo, cara. E aí a gente é apaixonado pelo Senhor. É legal que ela falou assim de pescador de alma, a gente vê claramente, né, de evangelista, assim, o chamado que o Lucas tem, né? Eu que eu digo, ele enchia, ele ia quase todo dia na minha casa e ficava contando as histórias dele, de Jesus e tal. Nossa, esse cara, ele realmente, se tem alguém evangelista, esse cara é o Lucas mesmo, porque olha... Carrega isso mesmo. E como foi lidar, assim, com a parte da ansiedade, da depressão, assim? Olha, eu digo assim, na minha época, eu sempre falo pra minha esposa, foi muito difícil, porque assim... Não tinha... Porque hoje não é novidade, entendeu? É muito divulgado, né? Até a igreja hoje, a igreja aprendeu a trabalhar com isso, né? Porque então, antes na época era falta de Deus. Hoje eu falava, será que eu tenho que ir na Universal? Deve ser algum encosto. Eu pensava, o que será que está acontecendo comigo? E eu orava, jejuava, e Deus falava comigo, sabe? Deus falava comigo, mas aquilo não acontecia, eu não saía daquilo. Então foi muito difícil nessa questão, não tinha essa divulgação. Eu lembro que eu conversava com os pastores e eles, lê a Bíblia, ore mais. Então foi muito difícil. Mas depois depois até conto essa parte, Deus falou comigo também sobre isso, mais lá na frente. Mas hoje em dia... É bem mais tranquilo, né? Deus levantou homens, né? E quebrou essas barreiras que tinha lá atrás, né? Graças a Deus. E é isso. E você, Eric, como é que foi a sua história? Conta pra gente. Conta pra gente aí. Minha história... Posso dar detalhes aqui, Pode, né? pode Já sim. que vocês estão com tempo, né? Isso aqui vai acabar amanhã, mas enfim. E a gente queria muito ouvir a sua história em relação à sua conversa. Então, eu também, assim como o Lucas, eu não cresci num lar cristão, assim, né? Muito pelo contrário, assim, até o meu pai, ele é japonês, não sei se eu quero parar, né? Mas o meu pai, ele é japonês, e como um bom japonês, e como de costume, ele é uma pessoa bem fria, assim, nessa questão espiritual, de crença e tal, né? E a minha mãe, até onde é sabido, eu sempre cresci que ela era evangélica na minha cabeça, né? Só que depois de anos que eu fui descobrir que, na verdade, a minha mãe se converteu quando eu tinha 4 anos de idade. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu sou de São Paulo, né? Meus pais são de lá, eu nasci lá. O meu pai, ele sofreu um sequestro quando eu tinha 4 anos de idade, ele e o meu padrinho. E o meu pai, ele acabou sendo baleado nesse sequestro, junto com o meu padrinho, né? E que meu padrinho acabou falecendo lá no local. E meu pai ficou 15 dias em coma, assim, pelo que eu sei mais ou menos da história. Eu acho que foi em torno de 15 dias que meu pai ficou em coma. E a minha mãe ela me contou uma vez essa história só, mas ficou na minha cabeça, assim, que ela tava de madrugada lá comigo no colo, e meu pai no hospital, e meu padrinho já tinha falecido, e ela não sabia o que ia fazer, o que ia acontecer, se meu pai ia morrer, não ia. E aí ela ligou a televisão de madrugada, lá desesperada, e tava passando um programa acho que devia ser da Universal, não lembro, daqueles pastores de madrugada.
E aí ela ligou lá e o cara atendeu ela, ao vivo. Olha que legal. O cara atendeu ela. Ela não deu mais detalhes da história, mas eu acredito que ali, através dessa situação, ela acabou se convertendo. Porque, pra glória de Deus, meu pai saiu do coma, tá aí até hoje, vivo, firme e forte. Só abrir um parênteses que você tá falando, que eu acho fantástico, cara. Que às vezes a gente olha muito com preconceito, né? Aquele programa na televisão e tal. Claro que a gente sabe que há muito charlatanismo, há muita coisa. Sim. Mas, cara, o quanto é importante isso, principalmente nos momentos de desespero. Eu só vou abrir assim um parênteses, tipo, Brunão Morada, né? Que contou uma história. Mas a história marcou muito por causa que o Eric tava falando. Esse dia eu tava conversando com um policial e ele falou bem assim pra mim que uma pessoa X, ela tirou sua vida, ela ceifou sua vida, ela se matou. E as pesquisas dela, antes dela ter praticado o ato, foi tudo procurando uma igreja que tivesse aberta. Nossa. Ela procurou, eles viram assim no Google, em todas as pesquisas que ela fez, era procurando um lugar de socorro. Na hora ali. Então, às vezes, a gente pode julgar, mas tem... Cara, eu, de verdade, eu vejo um trabalho... Imagine só, se a sua mãe não tivesse ligado ali, o quanto Justamente. Deus pode usar. Então, Justamente. Tava a gente precisa até... desesperada, né? Assim, é uma questão que a gente precisa trabalhar melhor isso, Sim. porque o quanto pode mudar a história de uma pessoa, né? Legal. Verdade. Então, a partir dali, a minha mãe começou a frequentar a igreja, né? Evangélica, assim e tal. Mas eu lembro que eu tenho flashes, assim, da minha infância. Antes disso, eu tenho flashes de que minha mãe não era evangélica mesmo. Porque eu lembro que tinha em casa... Eu não tenho, assim, a certeza se era na minha casa ou na casa da minha madrinha. Porque minha infância foi bem dividida entre esses... Tava sempre lá e tal. Mas eu tenho quase certeza que era na minha casa. Depois, minha mãe assistindo, eu vou perguntar pra ela. Tinha um negócio que os antigos vão lembrar. O Lucas, que é mais velho, talvez lembre. Bem mais Uma velho. carranca. Vocês já ouviram falar disso? Acho que a Dominique lembra. Já viu? Já. Acho que a Dominique deve Ninguém lembrar. sabe o que é uma carranca. Uma carranca era um Carranca? totem de madeira, assim, cara. Ah. Parecia era um demônio, né? Um bicho Aham. feio, assim, cara. E o pessoal colocava nas suas casas pra dizer que afastava os maus Colocava em espíritos. navio, né? Eles colocavam em navio. E eu, se eu não me engano, tinha um em casa desse, Nossa. ou eu não me recordo se era na casa da minha madrinha, mas que seja, eu tava sempre ali, sabe? Então eu tenho certeza que minha mãe não tinha esse contato com religião até esse ocorrido. Aí a partir dali a minha mãe começou a frequentar igrejas e me levava, né? Desde pequeno me levava nas igrejas. Só que eu, como tenho sangue japonês correndo nas minhas veias, né? Eu sempre fui muito cético, muito sistemático também, né? O Lucas sabe como eu sou sistemático e cético, racional demais. Então, assim, minha mãe me levava na igreja e tudo mais, eu via as coisas que acontecia lá e eu lembro que ela me levava numa igreja chamada Paz e Vida, porque antes de ela começar a frequentar a Universal, depois, hoje ela frequenta a Universal até hoje, mas antes da Universal a gente ia numa igreja chamada Paz e Vida, era pequenininha assim. Eu lembro que ia, tipo, às vezes nos cultos 15 pessoas, 10 pessoas. Só que o negócio acontecia lá, cara, as coisas aconteciam, porque tinha a hora que ele chamava lá todo mundo na frente, eu não entendia nada, né? Hoje eu sei que era a hora do apelo, depois da palavra e tal. Mas ele chamava todo mundo lá na frente, eu já ficava, meu Deus do céu, com medo assim, falando, nossa, eu vou levantar daqui, minha mãe que não me pegue e me levante, porque o pessoal ia lá na frente, daí o pastor ia orar, daí o pessoal caía. E às vezes, quase sempre, caía e levantava endemoniado, né? Aquela coisa. Então eu vi desde criança, assim, cara, as mulheres e homens, assim, com o rosto transfigurado, coisa feia, bicho feio mesmo. Então eu olhava e falava, nossa, cara. Eu não acredito muito, mas. Eu olhava assim e falava, meu Deus, tem um lugar que eu não quero ir ali na frente, porque olha o que tem ali, sabe? Sim, claro. Então eu morria de medo. Eu era muito. Eu tinha muito medo de acontecer com a minha mãe, por exemplo. Olha a minha cabeça, né? Eu ficava pensando, cara, sei lá. Vai que acontece com a minha mãe, vai que acontece comigo. Então eu morria de medo, cara, morria de medo. Mas ia, né? Afinal, minha mãe me obrigava e eu ia. Enfim, passou-se os anos, eu cresci e vim morar em Itapeva, né? Com 17 anos eu vim pra cá. E eu continuei do meu jeito, assim, né? Não acreditava muito. Tipo assim, não é que eu não acreditava em Deus, mas eu era aquele... Eu falava que eu acreditava em Deus, mas é como se eu fosse um crente ateu. Eu chamo de crente ateu, que é aquele cara que fala assim, não, eu acredito que Deus existe e tal, só... Eu falava literalmente assim, eu acredito que Deus existe, que o diabo existe também, mas assim, não tem nada a ver comigo. Eles, cada um no seu canto, lado, cada um no seu quadrado. Deus deve existir, ele fica lá no céu, o diabo fica no inferno, e eu fico aqui na terra e cada um vive a sua vida, ninguém interfere. Então, acreditar e viver dessa maneira é a mesma coisa que não acreditar em nada, né? Então eu era ateu. Hoje eu sei que eu era ateu. Então quando eu vim pra cá,
eu conheci o Lucas, né? Foi o primeiro amigo que eu fiz aqui em Itapeva e ele falava muito de Jesus pra mim, e falava as coisas que ele vivia e que ele viveu em montes, né? Você lembra das experiências que ele me contava de anjo de fogo no monte? E assim, eu como conhecia ele, cara, eu gostava muito dele, era o único amigo que eu tinha, também não tinha muita opção. Então eu aceitava que... Era o que tinha. Era o meu melhor amigo, meu melhor amigo, Era isso uma parede. Então eu falei, então Vai ele. eu amo esse cara é gente boa, cara. Eles são Faustão no Mas domingo. ele contava, e mesmo eu sendo um cético, assim, eu acreditava nas histórias dele, sabe? Ele falava de como Jesus é maravilhoso e tal, e ele sempre falava isso pra mim, cara. Por isso que eu falei, fiz questão de agradecer vocês e honrar vocês aqui no começo, porque ele falava assim pra mim, e foi a primeira pessoa que falou pra mim assim, não, Eric, você é diferente. Deus tem um propósito na sua vida, cara. Eu vejo, e ele falava, e é verdade isso Eu que tava ele falou. lembrando no agora início. isso aqui. Você fala, eu não esqueço essas coisas, sabe? Hoje isso faz parte de mim, assim. Mas naquele tempo eu não ligava muito. Eu acreditava nas histórias dele, mas quando ele falava esse tipo de coisa, Deus tem um propósito na sua vida, cara. Porque você é diferente, eu sinto algo, não sei o quê. Eu achava que, tipo, sei lá, isso é papo de crente, todo crente fala essas coisas. Todo mundo é que especial. Jesus te ama, Bordão. que tem um propósito na sua vida e tal. Mas ele falava essas coisas, e isso que ele falou no começo é verdade, que ele detestava jovem. Ele detestava jovem, E ele falava, não, eu nem gosto de jovem, cara, mas eu gostei de você, cara. Eu sei que tem algo de Deus na sua vida e tal. Você é um velho no corpo Isso faz de jovem, quanto né? tempo, Eric? Cara, foi em 2011 ou 2010. O Lucas já era velho naquela época. Já era velho. Já, viu? Nessa época o Lucas tinha 30 anos. Ele tá falando isso aí, os jovens estão assistindo e falando, nossa, cara, esse cara detesta jovem. Exatamente. Não, Zoeira, galera. eu não, O Eric, os o Lucas jovens ama iam lá com segundas intenções. Sim, não, entendi. Cortejar Tava entendeu? barrando. Eu tava tava de olho aguardando na- ela pro Juninho. É, exatamente. Entendeu? Guerreira. Justamente. Obrigado. Meu irmão. Inclusive, eu conheci o Lucas através do meu primo, que era muito amigo da Brenda, inclusive. Né? É. Meu primo Fernando, se Aham. deve ver nisso aí Fernando. e tal, um abraço. Legal. Só que eu ia, mesmo depois que cheguei em Itapeva, eu ia nas igrejas que o Fernando. Na igreja, né? Que na época era a casa do senhor, que o Fernando ia, que a Brenda ia, que você acha que frequentou também um tempo. Né? Mas assim, aquele mesmo negócio de quando eu era criança, minha mãe me levava, Sim. ia forçado. Ia porque meu primo queria que eu fosse, tipo, era isso ou ficar em casa, lá olhando pra parede e tal. E aí conheci o Lucas e ele ia lá em casa, quase todo dia falar e tal. E eu ficava pensando, nossa, não... isso quando ele não pegava violão, né? Quando eu não ia na sua casa. Nossa, quando ele puxava Viu? violão, mas eu tinha uma raiva. Sorte cara. sua que não tinha YouTube na época. Ele ia ficar Nossa, mostrando muito vídeo não, pra você. mas eu preferia que tivesse, porque eu ia na casa dele lá, sei lá, ele me chamava, vamos comer um lanche, tinha um filme e tal. Aí ele começava a falar de Jesus e tudo bem. Isso aí eu achava legal, as histórias dele. Apesar de ter dentro de mim que era tipo assim, não, beleza, mas isso não é pra mim. Sim. Eu acredito em você, mas não é pra mim. Mas quando ele passava a mão no violão, Não cara... tem eu ouvido falei, musical. nossa, eu ele. queria morrer. Velho. Pelo amor de Deus. Perdoe, mas quando ele passava a mão no violão, eu pensava, nossa, agora ele vai começar a Raul cantar. Seixas. Cara. Ele falou, não, deixa eu só tocar um louvor aqui pra você. Isso aqui, Era não, Raul Seixas Gospel. era assim, cara, nossa. Só que assim, hoje eu entendo que, tipo, é porque tava dentro dele, sabe? Sim. Tá dentro dele. Então sim. ele só falava que o coração dele tava cheio. Só que pra mim, que não entendia, não sentia aquilo, hoje eu descobri que. Olha, não vamos entender mal, pelo amor de Deus, não vamos se escandalizar, mas louvor é que nem música sertaneja. Você só vai curtir se você estiver apaixonado. Senão você não vai entender, você não vai. Não faz sentido. Então ele cantava pra mim, eu falava, legal, bonito, uma poesia e tal, mas, cara, para com isso, vamos ver o filme logo, sei lá. Mas era porque tava dentro dele, sabe? Enfim, aí beleza, ele falava de Jesus, eu tinha amizade com ele, acreditava, mas não queria nada com Jesus, cada um no seu canto. Até que a primeira experiência que eu tive com Deus, cara, não sei nem se vocês sabem, se eu cheguei a contar pra vocês já sobre isso, você sabe, né? Teve um dia, cara, eu tinha só o Lucas como amigo, né? E tinha o meu primo também, mas o meu primo, acho que na época ele se enfiou numa banda de reggae, sei lá o que. Eu sei que ele tava meio ausente assim. E o Lucas também tinha a vida dele, não era todo dia que eu ia ficar lá enchendo o saco do Lucas e tal. Até que um dia, cara, eu cheguei do trabalho, eu lembro que eu detestava meu trabalho, Deus me perdoe. Porque eu cheguei aqui em Itapeva, cara. Não, é verdade, vou ser sincero, né? Eu tenho que falar a verdade, mas eu cheguei aqui em Itapeva e o pessoal lá de São Paulo, quando eu vim pra cá, falava muito isso na minha cabeça. Falava assim, cara, não vai. Você vai estragar a sua vida. Porque você tá na terra da oportunidade. São Paulo é a terra da oportunidade no Brasil. Aqui tem muito emprego. E eu vim pra cá com 17 anos, então eles falavam, cara, você tá na época de fazer a sua faculdade, você vai se enfiar no interior fazer o quê lá? E eu vim cuidar da minha avó, né? Eu cheguei a escutar de pessoas falarem assim pra mim, sua avó já viveu a vida dela, você não precisa ir. Você é um jovem, 17 anos, você tem que estudar, pensar em você agora, não sei o quê. Então eu já vim com isso na cabeça, assim, sabe? Encheram a minha cabeça, mas eu vim mesmo assim. Só que assim, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa loja, né, de vendedor,
E eu não gostava de ser vendedor, cara. Então, pra mim, era um martírio ter que trabalhar, cara, e atender as pessoas, porque eu sou sistemático, eu sou uma pessoa bem esquisita. Então, assim, tem um pouco de, né? Eu tinha, assim, não era pra mim, sabe? Tanto que você, às vezes, ia na loja, você lembra? Eu tava assim com aquela cara, tipo, tirem daqui, pelo amor de Deus. Então, pra mim, o meu trabalho era ruim, eu ainda não tinha me adaptado à cidade. Tava assim, porque é um ritmo totalmente diferente, de fato. Assim, né? Lá em São Paulo é correria, você chega aqui, eu lembro que eu falava, cara, todo dia parece que é domingo aqui, o pessoal tá muito tranquilo, é uma paz, é um sossego. Depois eu aprendi a desfrutar disso, mas no começo foi muito difícil pra mim. E aí você junta isso, é um trabalho que você não gosta, a você não ter amigos, eu tinha só o Lucas de amigo, então eu chegava em casa, cara, eu tava montando meu quarto ainda, né? Então tinha uma cama lá e não tinha mais nada. Então eu não tinha nenhum videogame pra me distrair, nada. Então eu literalmente chegava no meu trabalho, no dia que o Lucas não ia lá em casa, cara, eu ficava assim, olhando pra parede, pensando, cara, o que eu vim fazer da minha vida, cara? E aquelas vozes na minha cabeça, se for estragar sua vida, se no interior e tal. E aí teve um dia, cara, que eu cheguei muito mal, muito mal. Acho que não sei nem se você sabe dessa história, né? Acho que não sei se eu te contei. Eu cheguei muito, muito mal, cara. Eu estava numa bad, assim, terrível. Sentei com a roupa do serviço ainda, olhei pra parede, assim, cara, pensei, cara, eu realmente, o que eu tô fazendo da minha vida? E comecei a chorar e chorar, cara. E aí eu lembrei, ó, pra você ver que doido, né? Mesmo sendo insistente, mesmo sendo chato, quando eu acreditava, mas eu não queria nada com esse Jesus, eu lembrei do que ele falava. Falava assim, não, porque Jesus, não sei o que e tal. Eu tava tão destruído nesse dia, cara, tão destruído que eu pensei assim, quer saber? Eu vou lá na igreja, lá na casa do Senhor, sozinho. Era uma terça, se eu não me engano, era uma terça-feira e tinha uns cultos lá que eram de terça-feira na época. Porque eu tô tão mal, cara, eu tô tão ruim aqui, cara, que eu não tenho nada a perder. Se esse Deus que o Lucas fala, se esse Jesus que o Lucas fala tanto, que é bom e que existe e tal, se ele realmente existe e sei lá, se ele me ama mesmo e tal, alguma coisa vai acontecer, porque eu tô um lixo, sabe? Aí peguei e fui sozinho. Falei pra ninguém, nem chamei nem meu primo, nem avisei ele, nada, fui sozinho. E eu lembro que era um dia que tava meio chuvoso ainda, tinha pouquinha gente na igreja, culto de meio de semana ainda, né? E aí quem pregou foi um rapaz que era líder dos jovens ainda. Você lembra do Vinícius? Um grandão, fortão, então ele que pregou lá, sabe? E aí tinha pouquinha gente, assim, o ritual padrão, né? Aí louvor, nada, palavra, não me tocou em nada e tal. E aí teve um apelo. E eu lembro, se vocês lembram como eu citei, desde a minha infância, eu era traumatizado com apelos, né? Então eu falei, não vou, né? Não vou. Mas daí nesse dia eu tava tão ruim, cara, que eu pensei, quer saber? Vou lá na frente hoje. Se manifestar. Não tem nada a perder. Não, mas eu tava assim, sabe quando você tá num estado emocional tão na lama, assim, que você pensa assim, cara, que aconteça qualquer coisa, sabe? Porque eu tô neutro, sabe? Assim, neutro. O que acontecer, que aconteça. Daí eu fui lá na frente. Aí ele começou a orar, o rapaz começou a orar pelas pessoas assim em volta, né? E eu já tinha visto isso 1000 vezes. Ele ora, alguns caem, outros choram. Padrão. E eu lembro que eu tava com uma blusa assim que até passava assim na minha mão, assim, sabe? E tava bem de boa, assim, com o olho fechado, às vezes abri o olho, assim, vi um cair aqui, caiu outro aqui do meu lado, tá? E ele nada de vir orar aqui, né? Eu pensei, cara, esse cara não vai nem vir orar. Olha como eu sou um fracassado, nenhuma oração o cara vai fazer em mim, sabe? E aí eu tava de olho fechado, assim, já pensando, tá, o que eu tô fazendo aqui, né? Vou voltar e tal. Aí eu senti ele pegar na minha mão, assim, aí ele puxou a minha... Por isso que eu lembro da blusa, do detalhe da blusa, sabe? Ele puxou, assim, a minha mão, colocou minha mão assim e falou essa frase, assim, ele falou assim, agora o fogo de Deus vai entrar na sua vida, rapaz. E eu lembro que até o que eu pensei, assim, pensei, tá bom, vai lá, tal. E aí ele começou a orar. E aí no que ele começou a orar, cara, nem lembro que ele começou a falar, orar. Conforme ele foi orando, eu comecei a sentir um negócio que foi da ponta do meu pé até o meu fio de cabelo, assim. Não era um arrepio, não era um calor, não era um frio, eu não consigo descrever o que era. Se falar era gelado, era quente, eu não sei. Eu sei que começou, eu senti, subir assim, começou a subir lá do meu pé. Quando chegou aqui em cima, cara, eu perdi a audição do que estava acontecendo em volta. Não consigo explicar de outra maneira, parece loucura, eu sei, parece loucura, mas eu perdi, porque tava música tocando, o pessoal chorando em volta, a gente orando e tal, ele falando aqui no meu ouvido. Eu simplesmente parei de ouvir o que estava acontecendo em volta e foi como se eu tivesse, sabe quando você tá no banheiro assim, e faz eco assim? E eu escutei uma voz falar assim. Só que assim, não era uma voz falando em português. Era um negócio que parecia um terremoto. Você fala assim, era voz de trovões, voz de muitas águas. Não. A impressão que eu tive era que eu tava sofrendo num lugar onde estivesse sofrendo um terremoto. Falava, tremia. E eu comecei a me sentir
diminuindo. Diminuindo. Como se eu tivesse, sabe, diante de um negócio assim, do Monte Everest, assim. Só que eu tava diminuindo e o Monte Everest crescendo. E tudo tremendo, assim. Só que eu entendi o que aquele negócio falou. Falou assim, 2 frases só. Falou assim: ainda que você tema, eu sou o teu Deus. E ainda que você duvide, eu sou o teu Deus. Caramba, Aí quando falou isso, cara, eu comecei a chorar, e eu não sabia o que eu tava chorando. Eu comecei a chorar e pensar, meu Deus, me desculpa, me perdoa. Eu só pedia perdão. Até que uma hora eu fui começando a perder a força no corpo, fui perdendo a força, aí eu pensei, eu não vou cair, que isso, pelo amor de Deus, já vi isso aqui 1000 vezes, isso é mico, não vou cair. Eu resisti ainda, falei, não vou cair. Eu lembro que eu dei um passo pra trás, assim, daqui a pouco eu dei outro, no terceiro passo, cara, eu escutei o meu corpo, pau, no chão. Aí quando eu escutei meu corpo cair no chão, cara, eu pensei, nossa, eu caí. Já era. Tem que levantar, que mico. Exatamente, esse era o meu pensamento, tô pagando mico, vou levantar, e quem disse que eu conseguia? Consegui levantar, eu tentei levantar, eu fazia assim, sabe? Não tinha força. Aí passou um tempo, eu consegui, né, voltei, né, a terra normal, aí eu saí de Nárnia, aí veio uma senhorinha ainda me ajudar a levantar, cara, que vergonha. Uma senhorinha que veio me ajudar a levantar e tal, eu sentei no meu lugar assim, tipo, nossa, o que aconteceu? Não entendi nada, sabe? Então essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Só que aí você pensa, que lindo, se converteu. Não, negativo. Depois eu comecei a fazer amizades na cidade, comecei a fazer amizade com a turma lá da loja, tal, comecei a sair. E eu lembro que, tipo assim, simplesmente não entendi o que tinha acontecido comigo e ignorei. Como eu sou muito cético e muito racional, eu cheguei a pensar assim, sei lá, às vezes eu me emocionei muito. A gente vai matando, né? A gente vai podando, né? Eu não tive eu não contei isso pra ele na época. Eu sei que se eu tivesse contado, ele teria, você teve uma experiência, não sei o quê. Não sabia mesmo. Não, eu não contei. Eu achei que, tipo, sabia, pra você ver como eu sou ruim, né? Cabeça ruim do cara. Eu pensei assim, nem deve ter sido nada, deve ter sido, sei lá, coisa da minha cabeça, sei lá. Caiu minha pressão. Caiu minha pressão. Se fosse o Rafa, você era duvidar, né? Caiu a pressão. Exatamente. Aí ignorei, fui seguindo minha vida. Depois eu acabei fazendo amizades. Aí conheci, né? Comecei a sair, embalada e tal. Passou os anos. Aí sim, eis que um belo dia eu comecei a namorar uma moça que ela tinha sido da Igreja Batista Nova Aliança aqui, sabe? Só que ela não estava indo mais, estava afastada já há muito tempo e tal. E eu já tinha esquecido totalmente de Deus, tava na mesma pegada de novo, né? Tipo, Deus lá, o diabo lá embaixo, eu aqui, cada um na sua e tal. E aí, um dia, eu tava em casa com essa menina e ela falou assim: vamos assistir uma série na Netflix? Vamos assistir a série da Bíblia que tem na Netflix? Eu falei, sacanagem, né? Tanta série legal. Você quer assistir a série da Bíblia na Netflix? Ela falou, não, é legal, porque essa série ela é muito cinematográfica. É muito legal. Então ela é bem produzida. Até pra quem não crê, não é crente nem nada, você vai gostar, vai por mim. Eu falei, tá bom, põe o negócio aí, né? A gente começou a assistir e a série contava. Cada episódio contava um trecho da Bíblia, né? Desde Gênesis até, se eu não me engano, chega até Paulo. E de fato a série é muito bem produzida, sabe? Você vê os detalhes, assim, até pra quem não entende de Bíblia, não crê em nada, você assistir te entretém, porque é muito bem produzida e tal. Eu lembro que a gente foi assistindo, mas assim, não foi me tocando, foi assistindo como uma produção artística somente, né? A gente foi assistindo, foi passando os dias. Aí quando chegou, cara, se eu não me engano, era dia 30 de abril de 2015. 30 de abril de 2015, se eu não me engano. Era semana de Páscoa. E aí a gente tava lá assistindo e tal, eu não tava nem dando bola pro que tava acontecendo. A televisão assim na parede, e eu com ela assim conversando na cama, nem dando bola. E chegou nesse dia, justamente nesse dia, era o episódio que Jesus era crucificado, sabe? Até eu fico assim de contar, porque vem assim, sabe? É louco, né? É gostoso contar assim, eu gosto de contar essa história. Chegou no episódio que Jesus é crucificado. E aí tava rolando lá, tava na parede, assim, como se ficasse ali atrás do Rafa. E eu com ela aqui, conversando assim na cama e tal. E eu nem dando bola lá. E naquela cena que Jesus é crucificado, ele tá entregando o Espírito. Eu tava conversando com ela assim. E aí, de repente, no que eu passei, sabe quando você só passa o olho assim? Tipo assim, só passou a visão. Não tava prestando atenção, eu só passei o olho. E tava naquela cena que ele tá entregando o Espírito, cara. Quando eu passei o olho, cara. Aí vocês vão achar que eu sou maluco de novo, né? Não vou achar, porque eu sei. Mas enfim, quando eu olhei aquela cena ele na cruz, assim, cara, eu não consigo explicar de outra maneira. Eu fui pra lá.
eu comecei a ver Jesus da forma que eu tô vendo o Rafa aqui, da forma que eu tô vendo você. Não era mais como quem tá vendo assim essa televisão. Eu comecei a ver Jesus na minha frente, em carne e osso, naquela clássico. cruz, na madeira. E eu lembro, cara, perfeitamente de alguns detalhes que não saem da minha memória, cara. Por exemplo, atrás dele eu lembro do céu, das nuvens. Eu lembro que atrás de mim eu não conseguia me ver atrás, porque minha visão tava fechada nele. Mas eu lembro de choro, muito choro de mulher, assim. Principalmente, eu escutava choro de mulher, como um velório, assim, Sim. sabe? E eu lembro da cruz, cara. De detalhes que a cruz tinha, assim, a madeira lascada, assim. E o sangue escorria, assim, entre o... Eu lembro que tinha um retalho de pano branco na cruz, pendurado, que ficava balançando com o vento. Então eu lembro desses detalhes, cara. E quando eu olhei ele, assim, cara... Uma coisa começou dentro de mim, cara. Eu comecei a sentir uma agonia, cara. Aí você pensa assim, nossa, que lindo, que experiência, que esse menino deve ter sentido em ver. Cara, eu senti angústia. Angústia. Eu senti uma agonia, a maior agonia que eu senti na minha vida, cara. Foi me dando uma angústia, porque quando eu olhei aquilo, eu senti que era pra eu estar na cruz. Nossa, que louco. Eu não sei explicar, cara. Eu não sabia o que eu tinha feito. Mas naquele momento, cara, eu tive certeza, cara. Eu tinha feito alguma coisa. Que legal. Eu tinha feito alguma coisa que eu merecia tá lá. E aí, cara, foi me dando uma agonia, cara. Porque eu pensava assim, por que esse cara tá fazendo isso por mim? Porque eu não sei o que eu fiz, mas eu devia estar lá. E ele tá pagando, ele tá sofrendo. Dava pra ver que ele tava sofrendo e eu pensava assim, por que ele tá sofrendo por mim? Se eu nunca fiz nada por ele. Por isso, vocês entenderam por que comecei a sentir uma angústia? Foi como você vê a sua mãe ou seu pai, uma pessoa que você ama muito assim, sofrer por uma coisa que você fez. Só que eu não conhecia Jesus. Eu não sabe, eu não ligava. Mas naquele momento, cara, eu lembro que eu comecei a chorar. E só pensava assim, para. Alguém desce ele daí, alguém tira ele daí, alguém faz alguma coisa. Desce daí, para. Por que você tá fazendo isso por mim? Para. E aí, cara, uma voz falou dentro de mim. Não consigo explicar de outra maneira. Não foi fora, não foi uma voz audível, não foi um pensamento que veio na minha cabeça. Eu sei que parece muito clichê. Pensem o que quiserem. Eu sei o que eu ouvi. Eu não ouvi aqui, eu não ouvi aqui. Eu ouvi aqui. Dentro de mim. Falou dentro de mim. E só falou isso. Só falou bem simples. Foi por você. Aí eu comecei a chorar que nem uma criança, cara. E pra mim aquilo durou, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora, assim. E aí eu voltei pro quarto, né? Como num passe de mágica, eu tava no quarto de novo. Quando eu me deparo, eu tô no quarto de novo e eu tô ajoelhado na cama com o rosto encoberto, assim, e chorando. E a moça que eu namorava na época, ela tava assim, desesperada. O que tá acontecendo? Eu vou chamar o SAMU. Ela tava assim, cara. Ela tava assim, eu vou chamar o... Você tá passando mal? O que tá acontecendo? Eu tô te chamando, você não me responde. Você só ajoelhou na cama, começou a chorar, cobriu... Ela falou que eu ajoelhei na cama, cobri o rosto. E comecei a chorar e fiquei chorando ali. Não sei se durou 20 minutos, quanto tempo do tempo real aquilo durou. Mas você imagina, né? Você tá conversando assim com a pessoa. Aí do nada, você e fica, a pessoa não te responde mais. Então eu imagino quão assustada ela deve ter ficado. Aí eu falei pra ela, falei, ó, você vai achar que eu tô ficando maluco. Talvez até esteja mesmo, mas o sentimento que veio, cara, sobre mim foi uma certeza. Por isso que eu creio muito, assim, que naquele dia, verdadeiramente, o Espírito Santo veio morar dentro de mim, cara. Porque eu tive certeza. Ali não teve ninguém que me falou, não foi ela que disse, não, que se teve foi assim. Não, eu tive certeza. Eu voltei e falei pra ela, ó, você vai achar que eu sou maluco. Mas Jesus, eu acabei de ter a certeza, a revelação de que Jesus existe mesmo. Legal. E não só isso. Jesus existe. E ele morreu na cruz por mim. Eu não sei, eu falei ainda pra ela assim, eu não sei o que eu fiz, mas alguma coisa eu fiz. E ele tomou o meu lugar. E agora é o seguinte, eu falei assim, eu não sei o que ele quer de mim, mas alguma coisa ele quer. E agora eu vou até o fim da minha vida até descobrir. Nem que eu tenha que arrancar um braço. Eu lembro que eu falava isso pras pessoas e o sentimento era esse, de fato, sabe? Se eu tiver que arrancar um braço pra descobrir o que Jesus quer, eu vou. Porque só eu sei o que eu vi. Legal. E eu vi Jesus. Você pode falar que foi uma... Eu sei o que eu vi. Eu vi Jesus, ele morreu por mim e tal. E aí, cara, fiquei maluco. Comecei a ficar maluco. Aí ela, né, imagina, né, do nada você tá conversando com uma pessoa, de repente solta uma dessa lá. Daí ela falou, não, então tá bom, né, eu acredito, tá, até porque ela já era de igreja antigamente e tal. Só que daí eu fiquei maluco, cara.
eu comecei a, assim, deixar ela louca, porque eu começava a perguntar muita coisa. Mas me explica aí da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia sozinho e não entendia e ficava bravo. fica Deus com me fome. perdoe, cara. Mas eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei maluco. Eu começava a ler a Legal Bíblia. Eu isso, falava, o que eu tenho que fazer agora? Eu não tenho que ler a Bíblia? Então eu vou ler a Bíblia. Aí eu li a Bíblia, cara, não entendia nada, cara. Ficava bravo, jogava a Bíblia. O Senhor me perdoa, sabe? Mas ele sabe que eu Sim. ficava bravo, chorava, cara. Daí jogava a Bíblia na parede. Eu não tô entendendo isso aí. Ia perguntar pra ela, por que tá escrito aqui? Não faz sentido. O que tá aí? Ela não sabia me explicar. Daí eu brigava com ela. Falava, você não sabe nada também? Que não sei o que. Assim. Cara, eu fiquei maluco, tão ensandecido que daí ela falou, chegou uma hora que ela não aguentou mais. Aí ela falou assim, eu não consigo mais te ajudar. Você tá muito doido. Você tá muito maluco. Eu vou fazer o seguinte, vou te encaminhar para um negócio chamado célula, que tem na Igreja Batista. O que é a célula? Eu não fazia ideia o que era a célula. Falou assim, não, a célula é tipo um culto em casa, uma reuniãozinha que o pessoal faz em casa. Só que você tem a liberdade de perguntar. Porque depois que eu tive a visão, ela começou a me levar na igreja, né? Se eu não me engano, não sei se até na Maranata a gente fez uma visita e tal. Só que eu ficava assim, legal, beleza, mas eu quero entender. O que aconteceu comigo? Eu queria a resposta. O que aconteceu comigo? Por que eu tive a visão? O que foi? Não sabia nem que era visão, na verdade. O que foi aquilo que aconteceu comigo e por quê? O que Jesus quer de mim? Porque a tua não deve ser. Só que no culto não deve ser. Mas tá bom, pastor. Só um minutinho. É o seguinte, eu vi Jesus. Não dá pra você fazer isso, né? Então ela tinha me levado em algumas igrejas assim, mas não tinha respondido ainda, sabe? Daí ela falou, na cela é um negócio assim, que você pode perguntar, tem um líder lá, você pode compartilhar. Eles vão te ajudar, vai lá, me deu o endereço. Fui. Nunca tinha visto esse negócio de célula, daí fui. Cheguei lá, eu lembro que no dia, cara, foi muito impactado, cara, porque eu entrei lá, eu não sabia nem quem era o líder, no caso era o Holtz, né? Um abraço, Holtz. Salve, Holtz. ele que era o líder da célula lá e tal, daí eu cheguei lá na casa dele. E o primeiro impacto que eu tive foi, cara, tinha um monte de gente diferente, assim. Um monte de menino, cara. Tinha uns que eram mais tatuados, uns que eram mais engomadinhos, assim. Eu olhei aquilo e falei, cara, que doideira. Eu já fui em muito lugar, assim, de festa, em baladas, assim, que tinha vários povos diferentes. Mas, assim, naquela célula, aquele dia, na primeira vez que eu fui, eu falei, cara, que bagulho doido é esse que é capaz de reunir gente de classes diferentes e de estilos totalmente diferentes. Tinha os caras assim, tudo tatuadão, assim, e tinha uns moleque bem assim, cara de, sabe, de engomadinho. Falei, pô, interessante, né? E aí acabei gostando da dinâmica da célula e realmente me ajudou muito. Eles começaram a responder muitas das perguntas que eu tinha, apesar de algumas, coitados, sofrendo tanto comigo, cara. Eu fazia perguntas tão tontas assim, mas porque, coitado, eu não sabia, não tinha noção do que era. Então, eu lembro acho que no primeiro eu já mandei. E a Igreja Batista é por causa do João Batista da Bíblia? Não. O que tem a ver, sabe? E se for também, sabe? Mas era esse tipo de... Eu era uma criança, assim, tipo, eu acabei de entrar nesse universo, não sabia nada, então eles me ajudaram muito, cara. E aí, a partir daquela célula, eu comecei a frequentar aquela igreja, né? E aí, cara, essa história é louca, né? Fica mais louca ainda, né? Quando entra esse camarada aqui. Aí o que acontece? Quando eu fiquei louco desse jeito, cara, eu tive a brilhante ideia, genial ideia, no auge da minha inocência, falar assim, não, eu preciso contar para meus amigos. Porque meus amigos precisam saber que Jesus existe. Porque eu vi, eu não tô louco, eu sei o que eu vi. Então eu preciso reunir eles e vou contar pra eles. E meus amigos, nenhum deles era evangélico, o crente, o cristão e tal. Tinha um católico ali no meio, mas também não era praticante. Uns são espíritas, outros são umbandistas, outros não acreditam em nada. Era isso o meu grupo. Então, mas eu pensei, cara, eu sei o que eu vi, eu preciso contar pra eles. Aí eu reuni todos eles em casa, cara. Mandei no grupo ainda assim, eu lembro que eu falei assim, preciso contar um negócio. Eles acharam, engravidou alguém, vai ser preso, nossa, fez alguma besteira aí, vai ser preso. Daí eles me chamaram, eu chamei eles foram lá em casa, né? Aí imagine, né? Tudo da zoeira, né, meus amigos? Tudo da zoeira. O Rafa conhece, vocês conhecem que são tudo zoeira. Eles não tem limites na zoeira, né? Daí eu reuni eles e falei, galera, é o seguinte, o que eu tenho pra contar que é muito importante é que eu vi Jesus. Nossa, Imaginou? Você imaginou? Eu imaginei que ia virar um grande culto, todos iam chorar, se emocionar, se abraçar. É isso, vamos todos juntos agora. Na minha inocência, cara, eu imaginei que isso ia acontecer. Ah, mas eles deram tanta risada, cara. Nossa. Mas eles deram tanta risada. Não, você comeu maconha de novo. Você comeu maconha, não é possível. A sua TV é 3D. É por isso que você...
Você viu Jesus, sua TV 3D e tal. Nossa, mas eu fiquei triste, cara. Não demonstrei, né? Porque você sabe, o Rafa Não conhece. pode demonstrar. Se demonstrar fraqueza, fraqueza, aí acabou. Já era, aí eles cara. sugam até o último. Daí eu, né, dei risada com eles, mas quando eles foram embora, cara, eu fiquei tão triste, cara. Porque eu pensei assim, puxa, eles não entenderam, cara. Eu não estou maluco. Por um momento, eles querem, por mais que às vezes eu penso que eu tô maluco, eu não tô maluco. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. Só que eu queria que eles entendessem, eu queria enfiar a goela abaixo, assim, deles. Só que eu não entendia, que não é assim que as coisas funcionam, né? E aquilo, a partir desse episódio, eu comecei a ficar muito triste, assim, sabe? Eu tava feliz, essa é o grande paradoxo do cristão, né? Você tá triste, mas tá feliz. Você convive com isso, né? Você tá triste por aqueles que não conhecem, mas tá feliz porque tá conhecendo. Então eu tava nessa. Eu estava muito feliz por aquilo que eu descobri, por estar conhecendo de Deus e, sabe, tudo aquilo que Deus estava fazendo em mim, mas ao mesmo tempo eu estava triste porque eles não estavam entendendo. E aí eu queria ir para a igreja no sábado, e óbvio que eles não queriam ir na igreja. Sim. Só que eu também não queria ficar sem eles. Aí eu pensava, putz, só que se eu for lá com eles, eu vou ficar sem a igreja, sem Jesus. Eu quero estar na igreja, eu quero estar buscando Jesus. E aí eu ficava nesse dilema e ia para a igreja, né? Eu escolhia ir para a igreja. Só que aí, os primeiros cultos que eu fui na Batista, acho que já era a terceira ou quarta vez, eu não me lembro, que eu tava indo nos cultos da Batista. Aí teve esse dia que, não sei se era o terceiro ou quarto, eu tava muito triste por causa deles. Muito, muito, muito. Eu já cheguei lá, assim, destruído, porque eu queria que eles entendessem, eu queria que eles vissem o que eu vi, sei lá, eu queria que eles estivessem ali comigo, sabe? E aí, cara, na hora do louvor, o rapaz falou assim, o ministro de louvor lá dos jovens falou assim, eu sentei bem lá no fundo, ele falou assim, ore agora pro seu amigo que tá aí do seu lado. Só que eu sou muito surdo. Até hoje eu entendi que era pra orar por qualquer amigo. E aí eu fechei meu olho, cara, e eu não sabia nem orar. Assim, claro, né? Ninguém sabe orar. Mas o que eu quis dizer é que, tipo assim, eu não falava pra orar. Eu orava assim, eu fechava o olho e falava com Deus, assim, né? Na minha cabeça. E aí quando aquele rapaz falou isso, que era pra orar pro amigo do lado, eu entendi que era pra orar por qualquer amigo. Aí eu fechei meu olho assim no meu lugar e comecei a falar com Deus na minha cabeça. E eu fiz uma oração que falava assim, Deus, os meus amigos estão achando que eu tô ficando louco. Olha o jeito que eu falei, assim, sabe? Mas na maior pureza e inocência eu falei, só que eu sei que eu não tô ficando louco. Eu sei o que eu vi. Eu sei que eu vi Jesus. Só que meus amigos acham que eu tô ficando maluco. Eles têm que ver também. Faz eles ver. A minha oração é que eles vissem o que eu vi, sabe? Eu achava que com todo mundo tinha que ser assim. Sim. E aí eu falei, Deus, faz eles ver. Faz o Cicrano ver, o Beltrano, fulano, fulana, Cicrano. Na minha cabeça eu ia citando o nome deles, né? E falando, faz eles enxergarem também, para que eles, sabe, vejam que eu não sou maluco. Aí acabou o louvor, entrou a hora da palavra, né? Eu nem lembro o que foi a palavra, cara. Eu tava tão destruído, assim, por dentro, aquele dia triste, assim, pelos meus amigos, que eu nem lembro o que foi a palavra, mas eu sei que na hora do apelo eu fui. Porque desde aquele dia em diante da visão, eu falei, o que é ter que ir lá na frente? Eu vou. Não importa o que seja o apelo, sabe? Eu vou. Então eu ia em todo apelo. Aí nesse dia eu fui lá, cara, ajoelhei lá na frente, cara, e comecei a chorar, assim. E da minha boca só saía assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu chorava, me ajuda, me ajuda. Porque eu tava pensando nos meus amigos, né? Me referindo aos meus amigos. Acho que quem olhou falou, nossa, esse aí tá precisando de um milagre. Só o pó. Endemoniadaço, coitado. Não, eu só tava pensando nos meus amigos e pensando, me ajuda. E falava, me ajuda, chorando. Aí eu senti uma mão encostar assim no meu ombro, né? Mas eu pensei, nem dá bola, né? Eu já vi isso 1000 vezes na igreja e com certeza deve ser o Lucas, que é o líder da minha célula. É o único que eu conheço aqui na igreja. Não tem intimidade com outras pessoas pra vir, né? E continuei, me ajuda. E aí essa pessoa continuou orando. E aí, no meio da oração dele, ele falou assim, e Eric, eu não te conheço. Aí quando ele falou assim, Eric, eu não te conheço, aí eu falei, opa, então não é o Lucas. E como é que sabe meu nome? Aí eu abri o olho assim, olhei assim pra trás. E era esse cidadão. E eu nunca tinha visto essa face mais inefável. Nunca tinha visto. Diferenciada, né? Uma beleza diferenciada. Uma beleza russa. Singular. Nunca tinha visto ele na minha vida. Então quando eu olhei assim, falei, quem é esse camarada que sabe meu nome e falou que não me conhece? E aí ele continuou. E aí ele falou assim, Eric, eu não te conheço. Mas um tempo atrás, Deus me deu um sonho. E nele tava fulano, ciclano, beltrano. Ele foi citando o nome de todos os meus amigos que eu tinha que eu tinha orado na minha cabeça minutos atrás. E você sabia quem era? Você sabia quem era o Eric? Não, Rafa. Só que amigo em comum. Mas não, no sonho?
Quando eu tive o sonho, eu nunca tinha visto o Eric na minha vida. Não, ele vai. Eu quero Você muito conta? que ele conte depois a perspectiva dele dessa Sim. história. Porque daí, quando ele começou a falar o nome dos meus amigos, cara, nossa, na hora eu nem deixei ele. Eu nem escutei mais o que ele falou depois, irmão. Quando ele falou, eu sonhei com Eric, eu não te conheço. Eu já olhei assim. Mais um tempo atrás, Deus me deu um sonho. Tava você, o Ciclano, a Beltrano. Falou o nome dos meus amigos que eu legal. tinha pensado. Ali eu tive a certeza, Deus me ouviu. Deus me respondeu, porque foi no dia que eu tava mais destruído, eu tava lá clamando, me ajuda, pensando neles. E tinha feito uma oração na minha cabeça. Pô. Aí eu falei, não, Deus me respondeu. Eu nem lembro o que ele falou depois, porque eu comecei a chorar, abracei ele. Ali acho que o povo daquela igreja olhou e falou, nossa, esse rapaz é pecador. Isso aí é pecador. Aí eu lembro que eu nem ouvi o que você falou depois, cara. Nem ouvi. Quando você falou o nome dos meus amigos, eu nem ouvi mais. Só chorei. Depois eu voltei pro meu lugar e perguntei, quem é aquele rapaz ali? Daí ela falou assim, não, aquele lá é o Rafael, ele é filho de um dos pastores aqui da igreja e tal. É um menino de Deus. Daí eu falei assim, não, porque ele falou meu nome, falou o nome dos meus amigos e tal, aí como que ele me conhece e tal? Eu quero saber que fita é essa aí, né? Aí acabou o culto, eu fui falar com você lembra? Lembro. Perguntei esse negócio do sonho aí e tal. E você falou assim, não, vamos marcar um dia que eu vou na sua casa aí, daí eu te explico. Porque ali na hora, né, não ia dar pra falar. Muita gente. Aí beleza, ficamos de marcar. Só que, cara, minha vida tava tão louca, cara, de verdade, minha vida tava tão louca que eu orava, as coisas aconteciam, cara, eu via as coisas, as pessoas começavam a sentir em mim um negócio diferente, cara, era assim, uma loucura, assim, sabe, início de conversão, você tá cheio de Deus, cara, e as coisas vão fluindo, vão acontecendo, eu até esqueci de marcar com ele, até esqueci, porque na minha cabeça eu entendi, Deus, o Senhor me ouviu, então se é pra eu descansar, que o Senhor vai fazer, então vou seguir, e até esqueci de marcar, demorou um tempinho pra gente marcar, você lembra? Aí que vem, que fica sinistra a história, né? Sabe como que a gente marcou? Se você lembra? Não lembro. Um dia eu fui orar no meu quarto e eu orava assim, bem criancinha mesmo, cara. Era tão bonitinho, cara. Era tão inocente. Eu chegava assim, colocava o louvorzinho lá e tal. Aí eu ajoelhava na minha cama, fechava o olho. Eu já morava sozinho nessa época. Minha avó já não morava mais comigo. Tinha ido pra São Paulo já. E aí eu fechava o olho assim na minha cama e falava com Deus assim, mas era tão gostoso, cara, porque, sabe, parecia que uma névoa entrava no quarto, uma presença gostosa, cara, eu sentia, era maravilhoso, cara, eu não falava uma palavra, cara. Eu não falava uma palavra. Eu simplesmente entrava assim no meu quarto, fechava a porta, porque eu li lá, né? Sim. Você entra no seu quarto, fecha a porta. Eu fazia igualzinho, eu entrava, fechava, colocava o louvor e ficava quietinho assim, falava com Deus, era tão gostoso, sentia uma presença maravilhosa, cara. Só que teve uma noite que eu fechei o olho, aquele mesmo esquema, e eu não senti uma presença gostosa, né? Aí eu senti um negócio ruim, um peso, assim, uma coisa assim, parecia que tinha alguém nas minhas costas, assim, sabe? Sabe aquela impressão que dá quando você vai num velório e alguém fala assim, nossa, tá um clima pesado aqui, ou quando estavam falando de fantasma, essas coisas, nossa, vamos parar de falar isso, tá um clima pesado? Foi essa sensação que eu tive naquela noite, cara. Um medo, cara, um medo, e eu não conseguia orar direito, porque eu me desconcentrava. Aí com muito esforço, só que eu não sabia o que era, né? Aí com muito esforço eu terminei minha oração e fui dormir. E aí eu tive um pesadelo no meio da madrugada, cara. E no pesadelo eu tava no meu quarto, fumando um baseadão desse tamanho assim. E eu tava no meu quarto, é engraçado que no pesadelo meu quarto era igualzinho, do jeitinho que era o meu quarto. Tinha um espelhão assim, enorme do lado da cama, você lembra? Uhum. E aí eu tava fumando uma coisa assim, e a minha namorada na época ela entrava assim, brava, e falava assim: o que você tá fazendo? Você tá fumando isso aí de novo? Eu não acredito que você tá jogando tudo fora, o que Deus tá fazendo na sua vida. Por causa dessa porcaria. Você vai jogar tudo fora. Eu não acredito que você tá fazendo isso. E eu falava assim pra ela, vá, depois eu me acerto com Deus, me deixa em paz, não enche meu saco, não sei o quê. Aí eu levantava, e naquele espelho que tinha do lado do meu quarto, da minha cama, eu levantava e me olhava no espelho naquele sonho. E aí quando eu olhava no espelho, meus dois olhos estavam pretos, assim, sabe? Bem filme de terror, assim mesmo. Aí quando eu olhava pra minha cara no espelho com os olhos pretos, eu tinha um choque, assim. E aí eu acordei, no meio da madrugada. Sozinho que eu morava. Com um medo. E aquele sentimento que eu tava antes de orar, aquele peso ruim. Aí com muito esforço, cara, eu falei, sei lá, né? Vou dormir. Não sabia o que tinha sido aquilo. Fui dormir. Aí no dia seguinte, cara, fui trabalhar e aquele sonho ficou batendo, sabe? Martelando. Cara, que sonho esquisito, cara. Sonho estranho que eu tive, cara. Aí lembrei dele. Falei, tem um carinha lá da igreja Lembrou? que... Esquisito, cara. Eu falei, esquisito, já trelei, ó, Rafa. Brincadeira. Aí eu pensei assim, teve o carinha que falou do sonho que teve comigo lá na igreja.
E olha pra você ver como eu era bobinho, né? Eu pensei assim, sei lá, ele deve ser tipo o cara dos sonhos da igreja. Toda igreja deve ter um. Ele deve ser o intérprete de sonhos. Toda igreja deve ter o Quem que Daniel, é o cara dos Daniel, sonhos. né? Não, eu achei que ele era o guru dos sonhos da Se igreja. alguém tiver sonho aí, só mandar pro Rafa, que ele traz toda a revelação. José. Eu achei que era normal, que toda igreja devia ter um cara dos sonhos e que na Batista era ele. Então eu pensei, já sei, vou falar com ele. Inclusive fiquei de marcar com ele mesmo. E já vou perguntar que sonho é esse sonho que eu tive. Que tá me incomodando, sonho esquisito. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra você assim. Falei, cara, a gente precisa marcar e tal. Ele falou, é mesmo, precisa marcar, não sei o quê. Aí eu falei, falando em sonho, eu tive um sonho meio esquisito, assim assado. Você lembra? Contei? Você nem lembra, né? Então, eu mandei assim pra ele, assim, que do sonho que eu tive mais ou menos, contei, foi assim, eu tava. Aí depois eu tive um pesadelo na sequência. Eu lembro que na hora você mudou o tom da conversa. Você falou assim, não, então vamos marcar já o quanto antes. Vou ver se amanhã dá pra eu ir aí na sua casa, não sei o quê. Eu achei estranho. Porque até eu contar sobre esse sonho sinistro que eu tive, ele tava nessa de tipo, vamos marcar? Vamos marcar. me enrolando. Então vamos marcar. Então fica assim, olha, eu faço engoli isso. no microfone. Fica assim, sabe? Vamos marcar. Só que quando eu contei desse sonho sinistro que eu tive, ele mudou o tom. Ele falou assim, não, vamos marcar o quanto antes. Então vou ver se amanhã eu já consigo ir. Uma urgência, assim, sabe? Mas nem achei estranho, mas nem tinha um. Aí não sei se foi no dia seguinte. Ou. Foi bem rápido. Foi rápido. Rápido. Alguns dias depois, no máximo. Ele apareceu lá em casa. A gente marcou e ele foi. Só que quando ele chegou em casa, ele já chegou com um parça dele. Que eu não tinha convidado. Eu tinha convidado ele, nem conhecia. Eu achei muito estranho. Eu falei, mano, o que esse maluco vem? Eu chamo ele pra vir na minha casa, o cara já vem e traz outra pessoa que fala, educação é essa, né? Que essa educação. Daí ele me explicou, falou, esse aqui é o Gabriel Lira, o Gá. Salve, Gá. Ele falou assim, não, esse aqui é o Gá, é meu discípulo e tal, a gente caminha junto. Acho que ele tava com medo, Eric. Eu acho que ele achou que Acho que ele tava comendo assim. Hoje eu sei. Aquele japonês, magrelo, Ele achou que eu ia transforma, manifestar. Ele achou que eu Jack Não, mas ele tá certo, né? Vai saber o que ia acontecer. Já veio o Né? Naruto, né? Depois daquele sonho que eu contei, vai saber, né? Se eu tinha um negócio ou não. Ele fez corretíssimo, só que na hora eu não entendia, né? Sim. Então quando ele apareceu, eu achei uma falta de educação. Eu era Tremenda, muito falta de etiqueta. Falei, pô, eu chamei um, vem dois. Cara chato, desagradável. Chama um, vem outro, sem nem convidar. Mas beleza, daí. Aí que vem o X da questão, né? Quando ele me contou do sonho. Você lembra? Você me contou? Eu lembro de eu Sonho. contando, né? Falou, vou contar do sonho que eu tive com vocês, seus amigos primeiro e tal. E aí, vou contar do que eu lembro que você me contou, depois você dá os detalhes, né? Eu conto como foi a minha... Mas eu lembro que ele falou assim, um tempo atrás eu tava não sei se você tava numa base missionária, alguma coisa assim. Foi bem antes. Foi antes, né? Uhum. E eu tive um sonho com você e seus amigos. Que uma amiga nossa em comum levava eu pela mão, né? Numa casa, né? Uhum. E nessa casa estava cheio de jovens. E eram vocês e seus amigos que estavam lá tal. E aí, não sei se você teve outro sonho ou se foi o mesmo sonho que estava na mesa, tava eu. A gente mudava pro Green Bar. Mudava pro Green Bar? Que era o lugar que vocês... Eu nem sabia que eles se encontravam. Quer que eu conte o sonho? Por favor, é melhor ele que. Ele que sonhou, afinal, né? Era em setembro, outubro. Do nada, cara. Eu tive um sonho que eu chegava no lugar, era uma casa, eu enxergava um sofá vermelho. Eu lembro do sofá vermelho, que era o sofá que tinha na casa do Eric. E era o sofá que tinha na minha casa. Sabia? Nossa, doideira. Aí tava o Eric, tava todos os amigos dele, que era o Debabo, o grupo deles, assim. E eu lembro que eu saía e eu começava a falar de Jesus pra eles. E daí passava disso, a gente mudava e ia pra uma mesa que era no Green Bar. Nunca fui no Green Bar, cara. Fui descobrir depois. E eu lembro que a gente conversava de novo. Aí eu acordei e Deus falou assim, comece a orar com ele. Eu comecei a orar. Só que esses dias eu falei pro Eric, quando eu acordei, um amor tão grande por ele, cara, como se ele fosse meu amigo. Mas eu nunca tinha visto. Nunca nem tinha visto, Eu conhecia do sonho, eu conhecia duas pessoas, que era porque eu tinha uma amiga em comum que frequentava a casa. Daí eu fui descobrindo. Você stalkeou tudo eles? Eu comecei. Porque assim, eu comecei a stalkear pra tentar me aproximar deles. Eu falei, cara, Deus falou pra mim sobre eles. Eu comecei a orar. Eu lembro que eu orava, eu chorava muito, cara. Porque daí eu olhava, via os caras fervendo, cara. O Eric postava fotos fumando. Eu falei, cara do céu, cara. Como que eu vou encontrar? Eu lembro que eu tentava puxar assuntos, o pessoal achava que tava dando em cima. E é engraçado, cara, porque. Tudo tava errado. Desculpa interromper, porque eu lembro de algumas situações em que o Rafa tentou se aproximar do meu grupo de amigos e eu tava perto e eu vi. Por exemplo, um dia, não sei se você lembra, no cinema,
que você me contou, nesse dia que ele tava lá em casa me contando sobre o sonho, ele falou, você não lembra um dia que você tava na fila do cinema? E eu lembrei, porque foi uma situação muito esquisita. Eu fui com o John. Exatamente. Eu John tava na estudava fila com do ele. cinema. Estudou com ele fez Eu marketing. conhecia o John entendi. já, né? E aí eu tava na fila do cinema com. Acho que era até com o Gabriel, seu primo, não lembro. Se eu não me engano, era com seu primo. Era com o Pano. E a gente tava na fila do cinema, e aí o John, que é nosso amigo em comum, ele tava da outra ponta lá na fila, e ele fez assim, ô Eric, e aí, beleza? Só que não era assim. Aí eu olhei assim e falei, ô John, colega, beleza? sabe? Sabe? Quando você conhece a pessoa, cumprimenta. Só que foi muito estranho, porque o John ficou me olhando assim. E eu lembro que eu comentei, não sei se foi seu primo, não tenho certeza, mas eu falei assim, cara, que estranho, eu fiz curso com aquele cara ali e tal, me cumprimentou, não para de olhar aqui, cara. Que coisa estranha. Daí você me contou que você tava junto com o E John eu tinha nesse dia. contado pra ele Você do tava sonho. atrás dele, Eu né? tinha Assim, sonhado com legal. ele. E daí eu lembro que eu comecei, eu ficava orando, jejuando por ele. Fui pra base, voltei da base e nada de conhecer. Eu nunca esqueci a cena quando eu vi ele na igreja. Foi maravilhoso, Legal. assim. Eu lembro que eu tava tocando, na época eu tocava percussão na Batista. Imita o Rafa tocando percussão aí. Nossa, era Como que é? incrível. Como que é? Nossa, Rafa tocando- inefável, inefável. Tem uma coisa inefável. Não, a percussão ainda vai, que parecia o Jô Soares, né? Tocando. Os bongozinhos. Mas o melhor era quando ele tocava, como que era o nome dele? Chocalho, né? Chocalho. Ele trocava um chocalho. E ainda colocavam ele pra tocar naquela caixinha. Os caras da colocaram no bateria, aquário, cara, mano. que era quente. Então ele ficava pingando só. E só... Era Só muito que assim, triste, bateria, negócio tudo. Não dava pra ouvir o chocalho. E ele lá pingando assim, concentradaço. E eu tava ali, Isso é do tempo. pingando só, concentrado. E eu pensava, cara, será que ninguém conta pra ele que ninguém tá nem ouvindo esse chocalho dele, coitado? Ó, Theo, cuidado aí que o Rafa pode roubar seu lugar, hein? Não, Excelente Theo foi chocalista. Eu caminhava. Mas eu lembro que daí eu tava tocando. Eu lembro que quando eu vi ele entrando, eu parei de tocar, eu travei. Eu falei, cara, o que ele tá fazendo aqui na O igreja? Rafa quase não trava nesses momentos, né, galera? É. Mas eu lembro que meu coração ficou muito acelerado, cara. Porque realmente eu fiquei legal. muito impactado. Quanto tempo você tava orando já também? Dava uns 6 meses, eu acho, cara. Caramba, bastante tempo. Você imagina 6 meses. Tudo dava errado. Toda vez que eu tentava me aproximar. E pra ajudar ainda a amiga que eu tenho em comum com ele, brigou comigo, então piorou. Daí Perdeu o porque eu contato lembro que eu total. falava, falei, viu, é presente pra eles. Daí eu lembro que ela acabou discutindo comigo. Sabe o que é louco? Essa moça, ela realmente frequentava a minha casa. E essa casa que ele viu realmente era minha, porque era lá que os meus amigos se reuniam. A gente fazia tudo lá. Esse sofá vermelho era o sofá que minha avó tinha, que ficou lá comigo. Então o que ele viu era realmente isso. A menina trazia ele numa casa, né? É. Que era minha casa, eram meus amigos. Era impressionante. Legal. E eu lembro que daí aconteceu a cena que ele foi pra frente. Falei, cara, é a hora perfeita pra eu... Eu Agora, lembro que eu abracei e comecei a contar pra ele. Eu lembro que foi maravilhoso, assim. É. Foi uma coisa do que a nossa amizade foi... Deus ligou, assim. E pra mim, eu falo que pra ele foi bom, mas pra mim foi como se Deus tivesse dado esse lado de oração. Eu nem era envolvido na época com o lado de intercessão. A casa de oração eu nem cogitava. Mas eu lembro que foi como se Deus confirmasse aquilo que era pra estar. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim. E a gente foi só se aproximando, foi pegando amizade. Foi legal que a gente foi vivendo, assim, momentos espetaculares com Deus. Eu lembro nesse dia na casa dele, muito louco. Eu já cheguei, começou a sentir uns negócios, foi dando uns piripaques. Tinha. Depois, tá se quiserem, pesado o conta a lugar história aqui, cara. desse. O Rafa, ele fica igual o Chaves, né? Quando dá Igual o o baile no Chaves. lugar Dá o carregado, né? piripaque do Chaves. Ele quando ele começa a travar, começa... Quando ele sente coisa Esse cara é ruim. criança, cara. Mas é legal ir com o Rafa, porque eu não sinto nada, né? Um dia Aí nós você já é. um dia nós entramos numa casa lá, o Rafa começou os piripaques dele. Eu falei, o que tá acontecendo, Rafa? Ah, não sei o que. Eu falei, chefe, não tô sentindo nada aqui. O Rafa vai morrendo lá, normal. É tipo um normal. radar, né? Você leva ele já vai lá. O meu funciona como radar. entendi. Começa a queimar quando tem demônio no lugar, vai queimando o meu corpo, cara. Se o demônio vai se mexendo, vai andando, realmente meu corpo vai mudando, queima. Nossa, Porque isso eu mas- descobri, né? Porque uma vez eu tava fazendo um processo de libertação e o menino, ele ficava olhando pro demônio que tava atrás de mim. Era uma menininha que ele enxergava. E eu lembro que ia queimando minhas costas e o olho dele ia seguindo, e onde ele olhava, ia queimando minhas costas. Assim. E a gente foi E esse nessa lado, eu noite não gosto hoje foi muito. esse dia foi louco. Pesado. Esse dia foi louco, porque depois que ele me contou sobre o sonho, daí a gente entrou no Chorar. outro sonho ruim. E era de fato assim, porque eu também senti naquela noite, né? Mas enfim, só pra fechar a história da minha conversão, quando ele me contou. Antes de eu entrar nesse assunto legal, antes de eu levantar o astral, né? Só pra finalizar, quando ele me contou isso, cara, ali eu tive certeza. Eu falei, puxa vida, é de Deus mesmo, porque assim, como eu falei, eu sou uma pessoa muito cética, muito racional. Então aquele cara
me contar uma história dessa. Se alguém tivesse que inventar tudo isso, irmão, primeiro que ou eu devia ter usado algum tipo de alucinógeno no dia que eu tive a visão, e eu não tinha usado, que fique claro, naquele dia eu não tinha usado. Então, já começa por aí. E segundo, que ele tentou de todas as maneiras atrás de mim, nada dava certo. Se tivesse dado certo, cara, eu não ia aceitar. Sabe por quê? Porque eu tinha meio que um ranço de cristão e de crente, assim, sabe? Apesar de minha mãe me levar lá na igreja e tudo mais, eu não tive... como eu posso dizer assim, uma referência cristã de ninguém. Aí você liga a TV, você vê que tem certas coisas que, né? Então eu era essa pessoa que tinha um preconceito. Eu tinha preconceito com crente mesmo. Até quem quebrou um pouco foi ele, que eu vi, pô, o cara é gente boa e tal. É um pouco chato quando pega o violão, mas isso eu posso relevar, entendeu? Então, se o Rafa tivesse conseguido ir atrás de mim e falar de Jesus pra mim, eu tive um sonho. Cara, eu ia dar uma muqueta nele. Eu falei, meu irmão, que negócio é esse que eu não te conheço, nunca vi. Comigo. Você vem aqui, não, sonhei com você. Pô, você tá maluco, meu irmão? Sai fora. Nossa, Não, cara, eu ia passei achar tanta muito, vergonha. eu sei. Tanto momento constrangedor. E é engraçado porque um amigo nosso, que ele tentou ir atrás, achou que ele tava dando em cima dele. Verdade, cara. E eu lembro dessa situação porque ele tava na minha casa no dia. Ele ainda perguntou pra mim, você conhece fulano aqui, não sei o que, Prestes, assim? E mostrou, eu falei, não, esse cara tá meio esquisito, tá vindo com uns papos meio estranhos aqui pra cima de mim e tal, vou bloquear. E eu lembro que eu tava do lado nessa situação aí. Caramba. Então, assim, glória a Deus que não Cada deu coisa certo, que eu cara. passei, cara. Meu Deus. Glória a Deus que não deu certo o Rafa ter vindo Você- atrás. Porque E senão... agora? E você, Luca, conte uma experiência, maior experiência que você teve com Deus aí. Conte mais. Maior. Assim, que vem na minha cabeça duas experiências que eu tive assim com Deus. Vou contar uma que eu era mais novo, depois uma que não faz tanto tempo assim. Um dia eu morava na minha mãe, não era casado, nada. E eu tinha mania eu era bem jovem ainda. Eu tinha mania de dormir lá na minha avó, né? Porque tem meu primo lá que morava lá, então eu gostava de ir lá. Acho que já contei essa história pro Juninho. E aí eu tava na minha mãe, já era acho que eram umas 11 horas da noite já. E me deu uma vontade na minha avó. Eu falei, cara, eu vou na minha avó. Eu falei, mas já tá tarde, acho que meu pai vai achar chato se eu for agora. Ah, eu falei, eu vou. Ô pai, eu vou lá no Ricardo, lá, vou dormir lá. Eu falei, agora? Eu falei, eu vou. Enfim, eu fui. Só que quando eu saí na frente de casa, a luz do poste estava apagada. E eu vi que na esquina tinha um monte. Tinha um monte, assim, cinza, um negócio... Tipo alguém deitado no chão, né? Eu falei, nossa, o que é aquilo? Só que eu não tinha identificado que era uma pessoa. Eu falei, o que é aquilo? Eu fui andando devagar e eu vi que era uma pessoa caída. Como estava escura a luz, e ele estava com a blusa cinza. Então, se tivesse um carro ali, sei lá, rápido, eu ia passar por cima dele. Ele estava desmaiado lá. Eu peguei ele assim pelo braço e carreguei ele e coloquei ele na calçada. Só que ele estava tão bêbado que ele não conseguia ficar sentado. Então eu endireitava o corpo dele assim, ele não conseguia nem apoiar com o braço. Só que o que aconteceu, num domingo, eu não lembro qual dia da semana era, mas eu lembro que num domingo de manhã, o pastor tinha pedido para mim levar a palavra lá. E eu tava lendo Atos, comecei a falar sobre fé e tal, milagre, enfim. E aí eu lembro que ele tava chapadaço, assim, não conseguia nem ficar de pé. E eu peguei e falei para ele, né, eu falei, senhor, eu não conheço você, mas Deus tem um plano na sua vida. Porque eu tava na minha casa, comecei a falar para ele e eu comecei a entender. Eu falei, agora eu entendi por que eu tive muita vontade de ir na minha avó. Aí eu peguei e falei para ele assim, Deus tem um plano na sua vida, não sei o quê. E aí eu lembro que ele apoiou o braço assim, cara, olhou na minha cara assustado, estalou o olho assim em mim assim, e falou assim para mim assim, você tem fé? Eu falei assim, eu tenho. Eu lembrei que eu tinha pregado, falei, olha, o diabo tá me afrontando, né? Você tem fé? Eu falei, eu tenho. Falei bravo assim com ele, eu tenho. Daí ele falou assim, aí ele começou a chorar. Ele falou assim, porque eu tô bebendo desde as 6 horas da manhã. Eu lembro até hoje, o nome dele é Ezequiel. Ele falou assim, eu tô bebendo desde as 6 horas da manhã. E eu não tô bêbado mais. Só que assim, o incrível é que ele tava assustado. Sabe igual o Eric ficou assustado com a visão, impactado. Ele tava assustado. Daí ele levantou, cara, ele falava para mim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo comigo? Aí ele ficava com a perna, olha só, olha aqui. Olha, eu tô bebendo desde as 6 horas da manhã, cara. O que tá acontecendo?
Daí eu falei, o que tá acontecendo é que Deus tem um plano na sua vida, cara. E aí ele começou a chorar. E eu peguei e fui com ele até perto da casa dele, conversando com ele. Ele era alcoólatra, ele me contou que ele era crente. Eu lembro que ele começou a glorificar a Deus. E eu falei, esse cara é crente. E aí ele me contou que a esposa dele tinha traído ele era presbítero, se eu não me engano. E aí, nossa, gente, assim, é uma das experiências assim, muito fortes que eu tive com Deus. E uma outra, essa é a história que eu mais gosto de contar, é essa aqui. Para mim foi incrível essa história. Ela é até parece mais simples que essa, mas mexeu muito comigo. Foi um dia que até foi o Juninho que me colocou lá na escala para pregar lá no Mãe da Vida. E eu orei antes de eu ir, eu jejuei. E eu lembro que a minha oração era assim: Deus, eu quero que o Senhor faça algo naquele lugar, mas eu quero ver o Senhor fazer algo. Não é que eu queria chegar lá e que a minha pregação tocasse as pessoas e que fosse incrível. Claro, eu queria que tocasse as pessoas. Mas a minha oração era que eu visse o que Deus estava fazendo naquele lugar. E aí eu lembro que aquela semana eu estava com aquele texto, né, de Paulo, né? Eu deixo as coisas que para trás ficam e sigo para que estão diante de mim. Eu estava com aquele texto, só que a palavra que eu preguei lá, eu nem lembro o que era, mas eu lembro que o texto não estava inserido na mensagem. Beleza. Aí eu fui lá, eu comecei a pregar lá, e aí tem mania, você olha para daqui a pouco você olha, você fica olhando para quem está prestando atenção, né? Uhum. E aí eu fiquei lá, olhando para olhando para outro. E eu lembro que uma hora que eu estava pregando, eu dei uma saída um pouco da mensagem e contei uma história. Só que nessa história cabia o texto de Paulo, né, que eu deixo as coisas que para trás ficam. Uhum. E veio na minha mente e eu falei ele assim, com a boca cheia, porque ele estava no meu coração a semana inteira. Eu peguei e falei, eu deixo as coisas que para trás ficam e sigo para que estão diante de mim. Beleza, e acabou o culto ali, e aí eles têm o costume, né, de fazer uma fila e vir cumprimentar a gente. E aí eu lembro que um cara chegou em mim e falou assim, Lucas, né? Eu falei, isso. Eu posso conversar com você um minuto? Eu falei, pode. Daí ele falou assim, olha, cara, a história dele é impressionante. Só do Eric para ganhar. Mas ele pegou e falou assim para mim, olha, eu lembro até hoje, ele tinha 36 anos, a idade que eu tenho hoje. Novo, cara novo. Só? Ué. Cara bem novo. E aí ele falou assim para mim, ele falou, olha, Lucas, eu uso droga desde os 12 anos de idade. E eu nunca fiquei 2 meses sem usar droga. Desde os 12 até hoje, os 36 anos. Aí ele falou assim pra mim, ele começou a chorar. Ele falou, cara, ele falou assim pra mim, antes dele começar a chorar, ele falou assim, eu tenho 2 filhos. Um filho meu, ele tem a bacia virada pra trás. Então, o pé dele é virado pra trás. Tipo curupira, ele até falou isso, tipo curupira. E ele falou assim, aí ele começou a chorar e falou assim, eu fiz da vida dos meus filhos um filme de terror, cara. Eu chegava em casa bêbado, eles se escondiam debaixo da cama. Minha casa é um sobrado, eles olhavam eu chegando pela janela, eles se escondiam. E aí eu entrava lá, cara, eu batia neles, cara, eu batia na mãe deles, cara. Eu vendi toda a minha casa, eu vendi os móveis, cara. Aí ele falou assim, eu fiz da vida da minha esposa, ele falou assim, eu fiz da minha esposa a mulher mais infeliz do mundo. E eu fiz da vida da minha mãe um filme de terror também, ele falou. Aí ele falou assim, a minha mãe me trouxe aqui, eu tava com 45 quilos. Mais ou menos o peso do Juninho. Ele falou assim, eu tinha 45 quilos quando Ele falou assim, a minha mãe me trouxe aqui, cara, eu tava com 45 quilos. Ele era lá do Espírito Santo. Como ele foi parar lá, não tenho ideia. E ele falou assim, a minha mãe me deixou aqui, cara. E aí, eu não lembro, mas ele já tava quase terminando o tratamento dele lá já. Ele falou assim, eu nunca fiquei tanto tempo sóbrio, né? Mas ele falou assim, mas todo esse tempo, hoje, eu acordei, cara, e começou a vir na minha mente tudo o que eu fiz para os meus filhos, cara, para minha esposa, para minha mãe. E eu comecei a chorar e eu comecei a falar com Deus aqui. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me mata? Eu não mereço estar vivo. Eu sou um lixo. Eu fiquei o dia inteiro, cara. Eu sou um lixo. Por que eu tô vivo? Por que o Senhor não me mata? E aí hoje, na hora do culto, eu não queria vir. Aí ele falou assim, a gente é obrigado a vir no culto aqui.
E aí eu vim no culto. E aí eu sentei aqui e tal, mal, cara, mal. E aí quando você começou a pregar, meu coração começou a queimar, cara, queimar. Eu nunca senti isso, cara. Meu coração começou a queimar. E aí eu peguei e falei pra Deus, o senhor tá querendo falar alguma coisa pra mim? Fale então comigo. E quando eu falei, fale comigo, você olhou bem nos meus olhos, cara, e falou, deixa as coisas que para trás ficam e sigo para que estão diante de mim. Chorando, assim, sabe? E eu tinha falado pra Deus, deixar eu ver ele fazer algo. Então, às vezes, a gente não vê aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas incríveis e a gente não tem a percepção, né? Às vezes, ele te dá essas lambujas, assim, pra você ver o que ele está fazendo. E aí, cara, eu comecei a falar pra ele, falei, então, cara, seus filhos estão esperando um pai que eles nunca tiveram, né? Corre, cara. Corre. E essa foi uma experiência incrível, cara, que eu tive com Deus. Que experiência incrível, dá pra ver claramente, assim, Lucas, esse chamado evangelístico, né? É notório, assim, não tem nem... Então, inclusive, uma coisa interessante sobre o Eric, ele falando aqui, mexeu muito assim comigo, assim, quando eu vi ele, igual ele falou, né? Eu ficava meio assim com os jovens lá, mas... Não, mentira. E eu fiquei muito, assim, eu fiquei apaixonado, assim, por ele, cara. Eu falei, cara, até ele não vai se lembrar, não sei, mas eu lembro que um dia ele me disse assim, cara, você é um pai pra mim aqui em Itapeva. Eu lembro que ele me falou isso. E eu tinha um zelo com ele. Eu ia lá na casa dele todo dia encher o saco dele. Entendeu? Eu ia lá o tempo inteiro. Mas o que eu ficava mais assim, apaixonado na história dele, cara, é que ele tinha vindo de São Paulo sozinho, cara, para cuidar da vozinha dele. Então, assim, ele tava fazendo um ato de justiça, né? O que você lembrou? Da avó dele, né? Eu vou contar. Eu vou contar, mas aí ele veio para cuidar da avó dele, né, cara? E a vozinha, a história que ele tá rindo é que eu não conhecia a avó dele. E ela é bem velhinha. Ela tava com bem velhinha. E ela só ficava deitada no sofá, né? Até achava que ela tava... Meu Deus. Então. Ela conversava com ele? Comigo. Acho que é da idade, né? Tava ali, né? Dor nas costas. E ela pegou e ela parecia que ela tava empalhada no sofá. Mas antes de eu conhecer ela, antes de eu conversar com ela, eu ia lá na casa dele. Eu nem entrava lá ainda, né? A gente ficava no portão lá conversando. E uma das primeiras vezes que eu tava conversando com o Eric lá, já era bem tarde, já meia-noite e alguma coisa, tava meio frio. Acho que eu passei na casa do Eric conversar com ele. E aí ela veio andaninho, sabe? Passinho curto, sabe? Meu pai fala, como eu sou passinho curto, filho, tá perto. E ela veio com o passinho curto, eu fiquei vendo ela vindo, né? Bem velhinha, lembrou minha avó, né? Minha avó muito carinhosa, minha avó muito amorosa. E eu vendo aquela senhorinha vindo e ele com o ato de justiça dele, né? De vir cuidar da avó dele. E ela veio assim, e eu falei, eu imaginei que ela ia dizer pra ele assim, Eric, vai por blusa, Eric, tá sereno. Eu achei que ela ia dizer isso. E aí ela veio e olhou na cara dele, Eric, seu idiota, vai desligar a televisão lá, ô idiota. Cara, eu levei um susto, cara. Eu não esperava aquelas palavras da boca dela. Mas foi isso. E a história, Lucas? O Lucas tem pouca história, né? O Lucas quase não tem história, né? Contador de história. Faltou o Jeter aqui pra confirmar as histórias, são verdadeiras. Jeter, vai essa esquiza aqui. Tem uma história que você contou um dia pra nós, que vocês estavam conversando. Você, o Rogerinho, acho, daqui a pouco apareceu alguém na rua. Meu Deus. Essa história é inacreditável, cara. Mas o Jeter não tava esse dia. Ô, louco, esse Jeter não tava. Não tava. Quem tava, o meu primo Gabriel, ele tava. A gente tava lá na casa do Rogerinho conversando, tava eu, o Rogerinho e o Rony, meu amigo, e o Gabriel. Já eram umas 3 horas da manhã, gente do céu. E eu odeio ficar conversando história de assombração, demônio. Não é agradável. De madrugada é pior ainda, né? E a gente começou a contar umas histórias lá de assombração e demônio. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Só que o Gabriel tava dormindo em casa, né? Eu falei, beleza, o Gabriel vai embora comigo, vai dormir lá em casa, então tô em paz. Só que as histórias do Rony era muito pesada, gente. Muito pesada, assim, nível hard, gente do céu. Macabra. Macabra. E eu
comecei a sentir aquela opressão, aquele medo, cara, medo. Daí, de repente, o Rogerinho pega e fala assim, meu Deus do céu. Tá até doendo. Eu olhei assim, o que aconteceu? Olha aquilo lá. Eu olhei assim na rua, eram umas 3:30 da manhã. Eu não posso fazer aqui, mas um cara tava vindo engatinhando. Engatinhando. No meio da rua, lá longe, vindo. 3 da manhã. 3 e pouco da manhã. O cara, aquele peso, o negado tá falando história, o cara vindo gatinhando. Eu falei, Jesus amado. Abriu a porta. Chegou o galareno. Eu falei, meu pai amado. Eu falei, viu o que eu falando dessa história aí, olha lá. Nossa. Aí eu lembro que o Rogerinho foi chegando perto, ele foi chegando perto, cara. Cê é louco. E eu fui igual gato. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o Rogerinho falou, não, eu não lembro, ele falou o nome do cara. Não, é o Guilherme. É o nome do rapaz. Só um exemplo. É o nome do. O nome foi fictício. Louquinho na minha cabeça, eu o Guilherme. Aí eu falei assim: não, é o Guilherme, cara. Ele mora ali, ele é louco, ele é surtado. Daí o Rogerinho correu lá e chamou a família dele, foram lá, pegaram ele. Mas Meu Deus, foi isso. 3 da manhã. Não, 3 da manhã. E a gente sempre fazia isso, né? Um dia eu tava sozinho lá. É muito engraçado essa história. Eu tava sozinho lá, a gente começou a contar a história, só que esse dia eu tava sozinho. E eu tinha um Fusca. E ele pegava de vez em quando, era sempre. Isso quando eu quase não matava as pessoas carbonizadas, né? A minha avó falava pra mim assim, nossa, engraçado, né? Ele falou pra minha mãe um dia, eu tava escutando, nossa, engraçado, né? O Lucas, ele sai de carro, volta a pé sempre. Eu falei, Você vê como era o nível do Fuscão. daí eu peguei, a gente começou a contar as histórias de terror lá e tal, e eu com muito medo, cara, muito medo. Aí eu lembro que eu falei, cara, como que eu vou embora, cara? Como que eu vou embora? E eu lembro que eu entrei naquele Fusca, cara. Cara, eu imaginava que alguém tava atrás de mim. Mas, meu Deus do céu, eu acelerei tanto aquele Fusca, cara. Meu Deus do céu. É isso. Tem outra história também boa aí. Um dia que o Eric tava meio bravo aí. Foi O brigado que com alguém. aconteceu um dia que o Falei Eric... que eu vou embora, hein? Eu vou embora. Não, o Eric, ele é muito engraçado. Ele, fisicamente, né? Ele tem o Entendi. peito negativo. Peitoral negativo. Ele é o único cara que tem o peitoral negativo. É isso. Ele tem que malhar muito pra zerar. Eu não vim aqui pra ser ofendido. Mas um dia ele tava bravo aí com um cara aí, lascou com a vida dele, né? E aí ele. E aí esse cara lascou a vida dele e ele. Assim, lascou, mas lascou com vontade. Com vontade. E aí ele tava muito triste lá. Triste você foi, né? Ele tava destruído. E aí eu lá, assim, não sabia, não tinha o que falar, né, pra ele, né? Ele falou, cara, se eu pegar esse cara, ele falou o nome, né? Se eu pegar esse cara, Lucas, eu vou arregaçar a cara Porque dele. eu era violento. Aí, cara, deu uma cãibra aqui no pescoço dele. Bem na hora que ele tava batendo, sabe? Eu vou arregaçar. Ai. E eu falei, o que foi? Ele ficou assustado, cara. Mas deu uma cãibra monstra, né, no seu pescoço. Nossa, cara. Até eu lembro que eu falei pra ele, nossa, o cara arrebentou você aí. Psicológica dele. Você é doido. Meu Deus do céu. Tá doido. Estou até amanhã. Tô mal aqui. Posso ir no banheiro? Pode. O Eric, você conte... Você viveu muitas histórias aí de Van Helsing, né? Tipo, Pessoal, Exorcist, o Eric né? era o Van Helsing Gospel Itapeva, hein? Terminando sobre o sonho nesse mesmo dia que o... Perdão. Alô? Aí. Eu não sei colocar isso aqui. Relaxa. Ah, caiu. Então, nesse mesmo dia que o Rafa foi lá em casa e me contou do sonho, né, com meus amigos, aí a gente entrou naquele outro sonho, né, que eu tive com o pesadelo lá e tal, né. Uhum. E aí você lembra do que aconteceu? De entrar no quarto? Lá? Cara, foi doido. Esse dia foi louco. Eu tava lá, né, daí ele contou do sonho, eu fiquei muito feliz pelos meus amigos, tudo. Aí, cara, eu lembro que ele puxou, no que você puxou o assunto, você falou assim, mas você teve um outro sonho aí, meio esquisito, que você ia me contar e tal. Ele começou a falar, cara, eu tava sentado num sofá na frente dele, assim, o Gabriel tava na cadeira, você lembra? Na parede, aqui, assim. No que ele puxou o assunto, cara, eu senti um negócio passar atrás de mim, assim. Só que eu sou muito cético, né? Então, e eu nem sabia o que era, né? Quando eu senti aquele negócio passar atrás de mim, eu pensei assim, não vou falar nada. Porque pode ser coisa... não. Pode ser coisa da minha cabeça, né? Não vou falar nada. Vou ficar quieto. Só que eu senti, eu fiquei assim. Daí eu olhei pra ele. E o Rafa, como vocês falaram, ele tem os piripacos do Chaves, né? Quando eu passou aquele negócio,
já arrepiei na hora, me deu um medo de novo. E eu olhei pra ele, fiquei em silêncio, ele ficou em silêncio, ele fez assim. Ele faz assim, né? Se coça assim, né? Aí você lembra o que eu fiz? Eu perguntei assim pra ele, você sentiu também, né? Daí ele falou assim, senti. Daí eu falei, o que é isso? Daí ele, com muita calma, muita paciência, ele me explicou o que era, porém não muda o fato de que eu fiquei com muito medo. Afinal, eu morava sozinho, né? Aí ele me explicou, ele falou, então, esse sonho que você teve aí, você teve dificuldade de orar antes de dormir, o nome disso aí é opressão. Ele me explicou que é porque provavelmente devia ter alguns demônios, ou um demônio, tem demônio que nunca está querendo deixar você se aproximar de Deus. Então, quando você foi orar e você sentiu esse peso e tal, é isso, entendeu? Eles estão querendo te atrapalhar e tal. Esse pesadelo, quem deu foram eles. Me explicou tudo, né? Eu falei, tá, mas e aí, como é que funciona? Onde é que eles estão, né? Ele falou, não, eles estão na sua casa. Assim, não é pra você entrar em pânico, mas tem demônio na sua... Você mora sozinho? Ah, tem demônio na sua casa. Aqui tem uma Mas não legião. mas não entre em pânico, tá bom? Tô indo embora, tchau. Não, ele não fez isso. Ele me explicou, ele falou, ó, tem demônio aqui e tal, e onde é que você fazia, né, as coisas e tal, de usar droga e tal. Daí eu falei, era no quarto, né? Tal. Daí ele falou, então, tá vindo do quarto mesmo. Daí eu falei assim, nossa, o quarto que eu durmo. Tanto lugar, tem a lavanderia lá, é ótimo, eles não querem ficar lá, vão no meu quarto. Daí ele falou, mas fique tranquilo que nós vamos orar, por isso que eu trouxe o gás, a gente vai abrir as portas, acender todas as luzes para você não ver coisa onde não tem. Aí eu lembro que você ainda falou assim para mim, você falou assim, você é a autoridade da casa, você permite a gente orar? Porque, na verdade, assim, você que teria que expulsar e tal, mas se você nos passar essa liberdade, a gente ora e manda eles saírem e fique tranquilo. Aí, só que eu lembro que você me explicou o seguinte, você falou assim, só que tem um detalhe. Pode ser que... Volte 7 vezes. Pode ser que... Assim, coisas bobas, assim, sabe? Pode ser que eles se esconderam em alguma coisa aqui. Eu falei, tipo assim, filme de terror mesmo, assim, sabe? Ele ainda falou assim, tem algum objeto... Rafa José Irion. Pega todos os objetos da Disney foi um negócio e assim, jogue fora filme agora. de terror, total. Eu tinha um gato ainda na época, ele falou assim, que ó, até o gato pode ser. Eu falei, puta, coitado do gato, velho. De ação, cara, do gato. Você não sabe do gato, Rafa? Então, mas daí, o gato mordeu a cara dele, isso é uma outra história engraçadíssima. Mas daí ele falou assim, ó, pode ser que você percebeu que quando a gente começou a falar, você sentiu, eu senti, então, eles já perceberam que quando a gente puxou o assunto, eles já correram. Ficou pequeno pra eles, tipo assim, eles perceberam, deu ruim, vamos se esconder. Por isso que ele falou assim pra mim, ó, se tiver algum objeto de repente foi consagrado, sei que talvez você não saiba e tal, mas traz pra gente orar também, a gente leva e tal. Fique tranquilo. Mas se por acaso a gente sair daqui e você sentir de novo, aí vai ter que ser você. Porque você é a autoridade da casa, você que vai ter que orar na casa. Que migué, rapaz. Qual cartilha com o Rafa? Se você sentir agora, eu não volto mais. Tá bom, Não, mas deixa eu terminar. Nossa, velho. Não, mas deixa eu terminar. O pastor Waldo deve estar vendo isso aí. Não, deixa eu terminar. Eu tava ensinando ele, cara, a lidar com isso. E de fato, é que vocês deram risada, mas de fato, eles abriram todas as janelas, todas as portas, acenderam todas as luzes pra eu não me emocionar e ver coisa onde não tinha. Oraram. Eu falei, não, ora, tira, vai, manda embora isso aí. O que tiver que fazer, faz. O que tiver que chamar, chama. Só tira esses negócios aí. Eles oraram na casa e tal. Beleza. Opa. Caiu um negócio aqui. Aí beleza. A gente ele jantou ainda, né? Depois eles foram embora, conversamos sobre outras coisas e tal. Cara, mas dito e feito, o que ele falou aconteceu. Eles foram embora. No que eu ouvi eles bater o portão lá, eu comecei a sentir aquele peso, aquele negócio, tudinho na hora. Mas foi impressionante, cara. Na hora que eles batem. Por isso que eu falei, vocês deram risada, mas aconteceu exatamente como ele disse. Eles bateram o portão, eu escutei, eu comecei a sentir de novo. Como se tivesse uma galera ali, assim, sabe? E eu... Fazer o quê? Eu lembrei do que ele falou. Você vai ter que orar, ir na sua casa e mandar embora, manda sair. Fala que a casa é de Jesus agora, que você não convidou. Tipo assim, me ensinou como se fosse tocando cachorro mesmo. Calma, você sabe? era novo, tava aprendendo. Vai, sai. Não dá risada. É, Nem eu que esperei. Rafa Rebecca Brown. dá ordem. Eu li o livro dela, mas eu aprendi. Não, mas aí o curioso é que eu fiz o que ele falou.
Foi. E nunca mais aconteceu. Legal. Eu orei na casa, falei, sai, na minha inocência, sai, vai saindo, não convidei vocês, vão embora em nome de Jesus. Agora essa casa aqui é de Jesus, eu quero que só o Espírito Santo habite aqui, e tal, do jeitinho que ele falou, e nunca mais aconteceu. Legal. Quer dizer, teve uma... Ô, Lucas, conte pra nós um pouco aí como é que foi a sua experiência com o La Mordida, com o Alfajor, o empreendedorismo. Legal. É uma parte legal também que a gente sempre vai tratar aqui. Então, assim, como que Deus me chamou para isso aí, né? Eu trabalhava no... É que eu tenho que contar outra história para chegar nela. Por onde eu começo. Um momento bem complicado, assim, da minha vida, sabe? E eu tinha feito um concurso da Sabesp, tinha ficado em 12º lá no concurso. Chamaram 10. O 11º não ia assumir a vaga, que eu tinha entrado em contato com ele. Enfim, e as coisas não estavam acontecendo na minha vida. E aí eu fui trabalhar com um outro cara aí, ele produzia, inclusive era irmão do Jeter, ele produzia, ele fazia linguiça pura, né, de porco, suína. E aí eu vendia pra ele. Eu comecei a entrar nos bares e mercados que eu vendia, e eu comecei a ver, eu sempre gostei de doce, né? Eu via ali os produtos ali e eu queria produzir algo meu. Queria fazer algo meu. Eu comecei a estudar qual doce que não tem aqui. Qual doce que é mais vendido aqui. Inclusive o gibi é o mais vendido de Itapeva, uma curiosidade. E aí, sempre gostei muito de alfajor. E tinha o alfajor da Turma da Mônica aqui em Itapeva, né? E não tem mais. E aí foi que eu falei, e eu sempre gostei do alfajor. E tinha um alfajor aqui em Itapeva, aqui, um lugar que vendia um alfajor, que eu lembrei. Falei, cara, esse doce não tem muito aqui em Itapeva. É um doce que eu gosto demais. Eu falei, deixa eu dar uma estudada. Aí eu comecei a estudar, a ver como é que ele era feito, se ele era complexo. E era... Assim, ele é simples, mas ele dá trabalho, dá muito trabalho. E aí a gente começou a desenvolveu o logo, aí o Rafa me ajudou no primeiro logo, ficou feio. E aí inclusive foi o Rafa que deu o nome, La Mordida. Verdade. E é isso, cara. E aí a gente começou a vender. Aí a Santa Massa aqui em Itapeva, que vende o pão de alho, entrou em contato comigo para eles revender aqui. Aí eles pegaram o alfajor para revender. Eu elaborei o displayzinho, para quem não sabe, eu elaborei o display, ficou bem legal. Ficou massa. E aí a Santa Massa começou a revender. Aí veio um cara lá de São Paulo. Essa história é bem legal. E provavelmente ele não vai ver esse vídeo. Mas o nome dele é... Manda pra ele, vai que ele compartilha lá, né? O nome dele é Jonathan. E ele tava num salão de cabeleireiro aqui em Itapeva e ele vende alfajor. Ele vem lá de São Paulo aqui. Ele tem uma família que mora aqui, então ele vem lá de São Paulo aqui pra vender alfajor aqui. E só que ele não vende o meu, ele vende outro. E aí ele descobriu sobre o meu alfajor, entrou em contato comigo. E ele queria o meu alfajor pra vender lá. Porque o meu alfajor ele não ia poder vender aqui porque é exclusividade da Santa Massa. Daí ele era cristão, né? Cara bem crente, assim, sabe? Mas um cara bem simples ele. E aí eu fiquei com muito pé atrás, sabe? E ele me ligou, cheio dos versículos, cheio do, né? Eu até falei pro meu pai, eu falei, ó pai, ou ele é um grande homem de Deus, é um grande picareta. Ou é um grande picareta. Porque olha, chega a arrepiar os áudios dele que ele manda pra mim. Ele não veio esse vídeo, então. Não, mas aí ele foi lá e pediu uma quantidade assim razoável. Se ele não me pagasse, seria, né? Sim. Mas enfim, aí ele foi, pagou. Eu falei, olha só. Aí foi lá, pediu mais uma quantidade razoável. Foi e pagou. Aí depois pediu uma quantidade grande, cara. Eu falei, agora que é o golpe, né? O golpe vem agora. Então. Isso é uma tática, né? E aí ele foi lá e pagou também. E aí eu vi que todos os textos que ele usava, aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele falava pra mim. Eu comecei a validar o que ele falava pra mim, sabe? Porque ele falava sobre o propósito de ele ter encontrado a minha vida. Ele falava, cara, Deus que uniu
tem um propósito na nossa unidade e tal. Então ele falava muito sobre a nossa unidade, sobre eu ser uma bênção na vida dele. Só que eu desconsiderava, não, sabe? Porque eu ficava com o pé atrás. Mas assim, um homem de Deus, ele honrou a palavra dele, sempre honrou a palavra dele. E é o cara que mais vende o alfajor hoje. Que legal. Inclusive mais que a Santa Massa. Que benção. Sabe? Ele, quando ele vem pra cá, ele traz os alfajores de lá, ele arrebenta de vender aqui. Então assim, aí foi Deus foi fazendo essas coisas, sabe? A minha prima também vende lá em Minas Gerais agora, lá ela vende o café dela lá e colocou meu alfajor lá também. Então, eles são distribuidores, né? Santa Mara distribui, ela tem uma distribuidora lá e o Jonathan também, ele vende pros comércios lá. Então, assim, Deus foi só me abençoando. Minha esposa está aqui, ela estava num culto aqui da igreja e pode falar o nome da irmã? Pode. E aí a irmã Carmen foi orar por ela, um pouquinho antes da gente começar a fazer o alfajor, e falou para ela que Deus estava colocando, e ela não queria fazer o alfajor, porque ela estava esperando a Sabesp junto comigo. E aí a Carmen foi orar por ela e falou: eu tô vendo gotas de açúcar na sua mão. Caramba, que fantástico. E disse que a gente ia prosperar. E Deus tem nos honrado com isso. É muito legal que a gente vê que foi uma direção de Deus, né? Foi muito louco, assim, Deus dando direção nisso aí. Muito legal. Muito de Deus. E você, Eric, agora, Japão, o que te aguarda? O que você pensa disso? Não sei, cara. Tem palavra profética disso? Não? Então, temos uma palavra sobre o Japão, que foi um negócio que a gente recebeu, inclusive, aqui na Maranata, né? Depois de várias indas e vindas, né? Da minha teimosia com Deus, não adianta o quanto eu tento ser uma pessoa normal. Eu não sou mais uma pessoa normal, né? Desde o dia que eu tive a visão, eu sou um filho de Deus, cara. Então não adianta eu tentar negar minha natureza. Por mais que eu tente negar minha natureza várias vezes, já tentei, ele sempre vem atrás. É impressionante. E recentemente a gente recebeu uma palavra sobre o Japão, né? A gente entendeu que é do Japão. Aqui numa missionária que veio de fora pregar, a missionária Auricélia, né? Isso. Auricélia, né? Eu tava já meio que insatisfeito no trabalho que eu tava. Isso foi em 2018 que a gente recebeu, né? Eu tava meio insatisfeito no meu trabalho, as coisas não estavam encaixando mais. Eu tava com aquele sentimento de que, sei lá, eu precisava ir embora. Eu tava até falando com a minha esposa, né? Falando, amor, parece que Itapeva, sei lá, já deu o que eu tinha que dar aqui. Parece que eu preciso, sabe, ir pra um outro lugar. Não sei, vamos pensar. Até a gente cogitou, será que a gente vai embora pra Sorocaba ou tenta alguma coisa em São Paulo, alguma coisa assim. E aí, soma-se a isso, aí eu estar insatisfeito no meu trabalho. Um dia eu tava no meu trabalho e aí tinha uma menina que trabalhava lá comigo, no escritório, que ela tinha ido pro Japão há muitos anos atrás. E eu, como descendente de japonês, eu tenho acesso fácil lá, né? Sim. Sempre tive. Desde criança sempre falavam pra mim, não, vai pro Japão, que você é descendente, lá ganha dinheiro, é muito bom, não sei o quê. Mas eu nunca tinha me interessado, sabe? Nunca gostei da cultura japonesa, nunca foi algo que me atraiu. Aí um dia eu tava lá no meu trabalho e essa moça começou a falar pra mim, falou, por que você não vai pro Japão, né? Eu falei, não gosto, lá só trabalho, não sei o quê. E aí ela começou a falar de uma visão diferente do Japão pra mim, sabe? Ela falou, não, mas não é bem assim. Lá você tem uma vida boa, você consegue comprar as coisas, você tem acesso a coisas que aqui a gente não tem, não é só trabalho também, tem os dias de folga, não é tudo isso que você tá pensando. Começou a mudar, assim, sabe, na minha cabeça. Sim. Mas nada assim ao ponto de eu falar, não, vamos pro Japão. Cheguei em casa naquele dia, falei pra minha esposa, né? Falei, amor, se a gente pensasse assim, sei lá, em ir pro Japão. Dizem que ganha dinheiro lá, né? Hoje eu escutei uma história que é diferente, não é tão ruim quanto parece e tal. Eu falei, é uma coisa a se pensar, né? Vamos pensar, vamos orar. Aí eu lembro que a gente foi, se não me engano, no dia seguinte, na sua casa. Contando pra você e pra Brenda, né? E aí você até apoiou, né? Falou, legal, não sei o quê, conheço, você falou da parente do Lucas, a Mirella, né? Que tá lá, não, que elas estão bem lá, não sei o quê. Aí no fim, você ainda falou, no finzinho, a gente tava quase indo embora, você convidou a gente pra ir no culto que ia vir uma missionária de fora, né? A Auricélia. E acho que não sei se quantos dias depois ia ser, acho que foi um dia depois, ou 2 dias depois que a gente foi na sua casa, não me lembro. Eu sei que a gente foi nesse culto. E, nossa, é impressionante, né? Aquele culto pra mim foi assim, um divisor de águas, assim, não só por causa da palavra que a gente recebeu, mas porque, assim, ela sentou na nossa frente, aquela senhorinha, e, assim, uma senhora humilde. Sim. Nossa, cara, aí ela foi ler a Bíblia, assim, até
tinha um pouco certa dificuldade, mas quando ela abriu a boca pra falar, cara, aquele ambiente mudou, assim, cara. Então ali eu vi, cara, não é intelecto, não é uma pessoa que precisa falar bonito, que é cheia da oratória. É um coração diante de Deus, né, cara? Aquela mulher, nossa, abriu a boca lá pra falar e o negócio mudou. Mas enfim, eu lembro que ela pregou, entregou algumas palavras para algumas pessoas lá durante o culto. Aí terminou, e a minha esposa que chegou pra mim e falou assim, vamos lá pedir pra ela orar por nós? Eu achei muito estranho, porque ela nunca fez isso, de tipo, vamos pedir pro fulano orar por nós. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? A gente foi lá, e aí a missionária pegou a minha mão, pegou a mão da minha esposa assim, começou a orar por nós, e aí do nada, ela solta assim, rapaz, abre o olho. Daí eu já falei, eita, lá vem, o que vem por aí, né? Já, o que eu fiz de errado? Você já começa a pensar, né? Que cena que eu fiz? Aí ela falou assim, olha no meu olho. Você tem passaporte? Mandou essa, assim. Aí na hora eu já comecei a dar risada, minha esposa começou a chorar e tal. Eu falei, por que você tá chorando? Eu falei, porque a gente começou a cogitar a possibilidade de ir embora do país há um dia atrás, 2 dias atrás. E aí então a gente entendeu que depois disso a gente, né, orando e pesquisando também sobre o Japão e encaixa muito com o que eu tô vivendo agora também, que eu tenho me reaproximado de Deus, me religado às coisas do início, como eu aprendi muito com o Rafa, sabe? Por isso que eu sou grato a Deus pela vida do Rafa. Ele me apresentou um Jesus palpável, um Jesus que sabe, se apresenta a você na sua pureza. Não uma religião ou um Deus inalcançável, inatingível. Eu lembro que, como eu era uma pessoa assim que não entendia nada, cara, eu dou glória a Deus mesmo porque ter sido o Rafa que apareceu na minha vida para me ensinar naquele início, cara. Porque foi o momento que Deus mais se manifestou na minha vida e era de uma maneira simples. Porque ele me ensinou de uma maneira simples, sabe? Ele falava assim, não, conversa... Eu falava assim, como é que eu oro? Como é que faz pra orar? Daí ele falou, cara, como é que você tá falando comigo? Fala com Deus, sim. Deus é meu amigo. O Rafa não me apresentou um ser inalcançável, ele me apresentou um amigo, sabe? E quando eu, nesse início, que eu aplicava as coisas que ele me ensinou e tratava, assim, o meu relacionamento com Deus como um amigo, cara, foi ali que eu mais voei em Deus, foi ali que eu mais fluí. A partir do momento que eu comecei a encher minha cabeça com coisa que não era para encher e comecei a tratar Deus como um Deus que não dá para sentir, não dá para ouvir, eu fiz de Deus um ídolo. E ali as coisas começaram a cair, sabe? Então, tudo isso que eu tô falando tem a ver com a palavra do Japão, porque pesquisando sobre o Japão, a gente vê, se vocês puxarem aí, jogarem no Google, vocês vão ver que o Japão é um país extremamente frio. Se eu achava que eu era frio, porque eu peguei um pouquinho do DNA, o japonês é um povo frio, é um povo que não tem crenças, assim, eles não têm... Então é um povo muito carente de amor, sabe, cara? Um povo muito carente de amor e assim, eu vejo muito que até tava falando com o Lucas esses dias na casa dele, eu sou assim. Você entendeu? Tudo que eu vivi, as experiências que eu tive, e olha que foram bastante, eu tive muita coisa para contar, não só o fato de ter visto Jesus, mas de sinais mesmo, sabe? De coisas sobrenaturais que eu vi acontecer. Mas nada se compara, cara, ao amor de Deus, cara. Porque eu descobri que eu sou uma pessoa que precisa muito de amor. Muito, muito. Nossa, pareceu muito carente isso, né? Eu sou muito carente, meu Deus. Mas não me entendam mal. Pela criação que eu tive, pela forma que meu pai e minha mãe me criaram, eu sou carente. Preciso de amor. Sou carente. Mas eu descobri, assim, cara, que o melhor que Deus tem pra me oferecer, cara, não são as experiências e nem a obra, o que eu tenho que fazer, mas... É como aquela passagem de Marta e Maria, sabe? O melhor que ele tem a me oferecer, cara, é ele mesmo, é a presença dele, é o amor dele, cara. Quando eu entro em oração, eu me sinto amado, cara. E isso é muito mais valioso do que qualquer experiência sobrenatural de ver anjos e estrelas caindo do céu e, sabe? Então, eu descobri que o Japão também é um povo muito assim, sabe? O japonês é um povo que não é frio. Eles não têm noção de paternidade. Eles não têm noção de família. É um negócio muito gelado, muito frio, tanto espiritualmente quanto na família mesmo, sabe? Sim. Então eu creio que... É um propósito pro Japão. Sim. Que legal. Sim, eu sei a dor que eles sentem lá, sim, sabe? Mesmo que seja um pouquinho, eu entendo o que é você nascer e ser criado assim, sem nem entender o que é o amor. Então, eu acho que talvez seja por isso que Deus está me movendo para lá. Legal, glória a Deus. Legal. Mudando de assunto, Lucas, tem uma pergunta da galera pra você, cara. É legal. É uma moça que ela mandou anonimamente, sim. Ela falou assim, Lucas, como você se sente lembrando da sua infância oprimindo os vizinhos?
pra nós um pouquinho. Anônima. Anônima. Só isso? Dela quer que você conte, assim, como que era a sua infância? Você maltratava pessoas? Tem pessoas até que cresceram magoadas. Você não sabe, nem faz ideia. Eu também não, também. Então... Ah, não, isso aí é fake news. Calúnia. Beleza. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já vai... Intriga da oposição. Vai ser preso. Mas você sempre foi descontraído, assim? Nunca? Sempre piada, fazendo bastante Sempre piada? zoava a galera. Cara, eu acho que Humilhava. ser engraçado, essas coisas, eu acho que era um pouco assim minha autodefesa que eu tinha quando eu era mais moleque. Como eu nasci com lábio leporino, então era assim, eu acredito que era uma autodefesa. Então eu já chegava brincando e já quebrava o clima, entendeu? É melhor quebrar o clima fazendo uma graça, então eu chegava assim, tipo, tirava o foco de mim Sim. e colocava o foco na graça. Eu humilhava quem? É lógico. Colocava o foco em quem era humilhado por ele. Exatamente, cara. Meu Exato. Deus do céu. E como foi seu lance com a paternidade, Luca? A gente sabe que o Luca... Se não fizesse essa pergunta pro Luca, não seria o Lucas, né? Ele tinha que fazer, ele ia voltar aqui. Hashtag chateado. Não, eu acho assim, paternidade é o pulsar assim do coração de Deus. Igual o Eric falou do Japão, uma coisa que me veio assim à cabeça é que eu não acredito que os japoneses não amem seus filhos. É óbvio que eles amam. Mas é a forma judaica de amar os filhos, a forma que Deus ama os seus filhos, como a passagem do filho pródigo, o toque físico, o agarrar ao pescoço, o beijar, Demonstração sabe? de carinho, E afeto. palavras de encorajamento. Então, assim, a forma de Deus demonstrar esse amor, de tocar o coração do filho. Então, essa forma judaica de fazer isso é que é o diferencial. Que a cultura japonesa não tem. E perde por isso, né? Com certeza. Então, e eu tive a graça, eu sempre falo isso, cara, que Deus manifestou seu amor a mim, cara, através da minha mãe e do meu pai. Que essa é a grande ideia de Deus, né? Então, assim, eu tive pais incríveis, tenho pais incríveis, que tocaram o meu coração e como eu, na minha infância, eu precisei muito desse carinho, muito desse afeto, eu recebi muito. Então, quando eu olho para um órfão e eu vejo o quanto ele precisa, mas ele não tem. Eu precisei muito, mas eu tive, sabe? Eu tive. Quantas vezes eu ia operar em Bauru, ficava sozinho no hospital e tava lá minha mãe, tava lá meu pai o tempo todo comigo, sabe? Até eu contei pro Eric o dia que ele foi lá em casa. Assim, para mim é palpável, assim, essa experiência a maior revelação, assim, sabe, do amor de Deus na minha vida. Eu tinha 16 anos, foi a última cirurgia que eu fiz e foi quando eu entrei na igreja. Eu já tinha conhecido assim a Jesus, assim, sabe? E eu tava em Bauru operando lá e para mim foi muito difícil, porque eu tinha muito medo de morrer na cirurgia, aquelas coisas assim, sabe? Só que depois que eu operei, depois que passou todo o susto, eu tive uma crise de ansiedade, assim, que eu fiquei muito mal no hospital. Muito mal. Só que no outro dia, eu fiquei mal numa noite, no outro dia o meu pai chegou lá. E chegou com a Dominique Tech, na época era minha namorada. Isso em tô brincando. Em 2004, E aí, eles chegaram lá, e até 6 horas da tarde eles podiam ficar comigo no hospital. Então o meu rosto estava muito inchado, eu estava muito mal assim psicologicamente. Eu lembro que meu pai chegou, eu comecei a chorar e ele falou: não chora, cara, porque já passou. E eu lembro que tava correndo lágrimas assim no olho dele, sabe? E aí deu 6 horas, as enfermeiras, né, na hora de ir embora e tal. Eu lembro que eu falei: se eles forem embora e eu ficar sozinho aqui, eu não vou aguentar. Porque psicologicamente eu tava muito abalado. Muito mal. E aí eu lembro que meu pai... E eu não falei nada pra eles. E eu lembro que meu pai chegou assim na enfermeira e falou assim: viu, eu posso ficar com meu filho aqui porque ele não tá bem. Mas eu não tinha falado pra ele que eu não tava bem. E aí... Nossa, aquilo pra mim foi um bálsamo na minha vida, sabe? Nossa. E aí eu lembro que a gente foi numa sala assim... Que tinha uma salinha... Tinha televisão e tal, né?
E eu fiquei lá conversando com meu pai a noite inteira. E na hora de dormir, assim, eu lembro que eu tava deitado na cama, assim, e ele tava deitado do meu lado ali naquela cadeira, né? E aí eu lembro que eu, pensando sobre tudo aquilo que estava acontecendo comigo e tal, e eu tava muito mal, e eu lembro que ele segurou na minha mão, pegou na minha mão, assim, na cama, e dormiu comigo segurando na minha mão. E ele dormiu 3 dias comigo lá. E os 3 dias ele segurou na minha mão para dormir comigo, sabe? Eu já tinha 16 anos. Mas eu lembro, assim, a ideia que Deus me dá é essa, sabe? Quando as coisas começam a fugir do controle, ele, como um pai de amor, sabe? Ele vem igual ao seu filho. Ele não te deixa órfão, ele não te deixa sozinho, sabe? Ele usa pessoas, né? Igual eu apareci na vida do Eric, o Rafa. Quantas pessoas não foram na minha vida, né? Então, assim, esse zelo do Senhor. Então é isso. E aí, quando eu tive o meu filho, é um boom, né, que você tem na sua vida, cara. É uma outra forma, é uma outra revelação do Senhor, sabe? Como pai, eu levantava de madrugada, e aí você olha lá se o seu filho está coberto, aí você pensa, cara, por que eu amo tanto o meu filho? Qual é a razão? Por que meu pai me amava tanto? Sabe? Então você começa a ter essa revelação do Senhor, como um pai carinhoso, amoroso. E aí quando eu olho alguém que não tem o que eu tive, então isso me dói. Então isso me traz compaixão, sabe? Então quando eu vi o Eric, que veio lá de São Paulo, e veio para cuidar da vozinha dele, ficou sozinho, magro. Então assim, assim, é natural, sabe? Eu preciso cuidar dele. Eu preciso mostrar para ele que Deus ama ele, através do meu carinho, através do meu amor. Então é isso. Agora a gente está fazendo um curso que o Bonoto, vocês vêm perguntar, que é como criar seus filhos, né? E a gente vai descobrindo coisas assim incríveis do Senhor, cara, através da paternidade. Esse curso do Bonoto vale muito a pena. Muito, é incrível. Para quem é pai aí, tem que fazer esse curso que você aprende na prática mesmo, fazer coisas simples com o filho que muda tudo. Ó, vale muito a pena. É incrível. Uma das coisas incríveis assim do curso, isso é muito importante dizer, sabe? Que eu acho que é o maior erro de todo pai. O pai ama o filho, mas ele erra na criação, mesmo amando. Então ele pensa assim, não, eu já amo meu filho, eu coloco o alimento aqui na mesa, eu amo meu filho. Mas não é isso. As virtudes, o caráter, a moral, ela é construída, ela não vai aparecer no seu filho do nada. Entendeu? Mas o meu filho está vendo o que eu estou fazendo, mas ele nem sempre está vendo você. Sim. Às vezes ele está vendo outras coisas, além de você. Entendeu? Então, outras coisas estão tocando o coração do seu filho. Então, o pai precisa entender que ele precisa gastar o tempo. Ele precisa gastar o tempo, o recurso com o filho. Não é só, o meu pai é íntegro, eu sou íntegro, então meu filho vai ser. Nem sempre. Então, o pai ele precisa gastar o tempo, tocar o seu filho. Aí vem tocar o seu filho com toque físico, com gastar o tempo com o filho, palavras de destino, de identidade no seu filho. Então isso é fundamental. Paternidade. É isso aí. Tem uma pergunta aí, Rafa, pra gente sabe. A gente vai ter que fazer a parte 2, né? Esse acho que o nosso podcast vai dar umas 2 horas aí. Eu avisei que a galera que quiser, horas, eu avisei. Vou ensinar vocês só colocar no 2.0. Você ouve rapidinho, dá certo, vai entender o que a gente fala. Comenta a parte do Eric aí, 3.0. Vocês só no convidaram. Spotify tem 3.0, no Spotify tem 3.0 aí, é absurdo. Não, mas é verdade, galera. Foi muito bom o papo, acho que a gente vai ter mais. Valeu. Vai dar pra marcar a segunda parte, né? Tem história, nossa. A gente conversar bastante. Dá pra terminar com o Eric fazendo um rap pra gente agora. O Eric vai fazer um rap pra nós? Quem não sabe, não vai ter parte 2, eu não vou vir mais aqui pra ser ofendido. Você entendeu? Fazer um rap, Eric. Não, eu não vou fazer rap. Não. É só pros membros. Não vai ter rap. Eu não sei o que vocês estão esperando aqui. Vocês estão querendo que eu levante e vou embora? Saltou a veia, ficou nervoso. Mas é isso aí, galera. Se você quiser fazer a propaganda do seu negócio aí, da sua empresa, a gente sempre está divulgando. É gratuito, você manda aí a arte pro Guilherme, pro Luiz, pra nós, a gente divulga aí e vai ser uma bênção. Beleza, galera? E coloca aí nos comentários quem vocês querem que seja o próximo convidado. A gente já vai estar
gravando vários podcasts. E, por favor, nos ajude, compartilha, segue a gente no nosso canal, manda para seus amigos. A gente quer alcançar pessoas com os testemunhos, com as histórias engraçadas e mostrando que nós, tipo assim, que somos gente normal, né? Ser cristão é assim normal, vai contar piada, vai dar risada, vai se divertir. E principalmente, a gente vai amar Jesus para todo sempre. Amém. Ok? Deus abençoe, galera. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Lucas. Pra gente foi um Obrigado. prazer Valeu. mesmo. Dava mais 1h30 aí de certeza. conversa. Beleza? Sem nada. Valeu, galera. Valeu, Até galera. Deus mais. abençoe. Até o próximo.